Gente, vamos lá, depois desse bate-papo aqui, que é sempre uma delícia, professor Cabral. Eu espero que vocês continuem por aqui acompanhando a gente nesse fechamento do mercado, junto comigo, com Rafael Lara, com Gabriel Monteiro. Aqui a gente vai trazer, claro, as principais notícias do dia, as últimas movimentações das bolsas aqui do Brasil e no mundo. E análise gráfica desses movimentos hoje com o Antônio Montiel, que ele é analista técnico, além de um papo ao vivo aqui com o Igor Cavaca, que é gestor da Warren. Mas antes, eu quero dar boa tarde para vocês que estão aqui nos assistindo. Eu sei que tem muita gente que fica aqui todo dia com a gente, já liga a TVzinha lá e deixa, né, BMC ali ao vivo, né, Rui das Neves, ele é um dos que eu sei que faz isso. O Helder, que sempre já está aqui, não precisa nem olhar mais para o chat para poder dar uma boa tarde pro pessoal, né? Ó, o Helder, o Rui das Neves, né? Tem uma galerinha. O Ezequiel, que está sempre aqui com a gente também, o Igor Cordeiro, que também está sempre por aqui. Olha, já tô. Também está sempre junto aqui com a gente. Felipe Nicasso já está me trazendo pergunta difícil hora dessa do dia. Pessoal da BMC, será que o minério de ferro volta a subir com esses 2 dias de alta? Depende. Olha, Felipe. Depende. Tem mais ou menos um mês que tinha saído uma pesquisa que falava que a alta demanda de minério lá na China, que disparava essas altas, assim, esses repiques, eram pontuais, mas que não conseguiriam se sustentar porque, afinal de contas, a China vem tentando bater as metas de redução de emissão de carbono, eles estão desacelerando um pouco por lá. E aí é tão o efeito disso que a gente não tem visto mais o minério de ferro bater aquelas cotações que a gente chegou a ver de $200, por exemplo, né, Rafa? Exatamente, né, Débora? A gente tem acompanhado mais volatilidade, inclusive. Depende do touro, né? Minério. Mas depende do touro. Se o touro, assim, estão falando, Débora, o touro vai ter que ir embora lá do centro de São Paulo, hein? Reza a lenda que não tinha uma licença, isso. Reza a lenda que não tinha todas as autorizações lá para pôr lá um negócio expondo lá. E aí eu queria perguntar pra galera do chat, vocês são time touro ou time urso? Entendeu? Manda aí no chat aí pra gente, a gente quer saber se você quer que o touro fica touro ou sai touro. A gente quer saber aí, mete a hashtag aí no nosso chat aí, vamos participar. Eu não sei, viu, Débora? Eu acho legal ter um touro aqui em São Paulo, acho que inclusive o centro de São Paulo, pra quem conhece, precisa de alguma coisa, né? Realmente tá um tempo. Precisa de muitas coisas, né? Pra poder dar uma resgatada naquilo ali. Deixa eu só dar um abraço aqui também pro Caio Farm, que tá aqui dizendo ele também tá aqui sempre acompanhando a gente. O Gutenberg Freitas também tá por aqui sempre. Gigante. Enfim, vocês estão sempre fazendo companhia aqui pra gente. Professor Orivaldo Orivaldo Gonçalves. Ele também tá por aqui. Boa tarde, professor Orivaldo. Sempre participa das entrevistas. O Denis Salles, o MPK. Ótima tarde, pessoal. Chegamos. Vamos lá, vamos começar nesse fechamento do mercado. Rafa, Gabriel já está por aí, a gente já pode dar boa tarde para o senhor Gabriel. Já temos ele, o bailarino da BMC. O bailarino, né? Tá aí com a gente. Boa tarde, Débora. Inclusive, o pessoal veio no Instagram. Veio no meu, eu ia falar isso. Estão cobrando lá no meu Instagram, inclusive. Cadê a dancinha? Gente, eu preciso que a gente bata a meta aqui, ó. Mandaram para mim aqui. Ó, o Gabriel não ligou o microfone, hein? Voz da Consciência tá mandando avisar que esse é aquele modelinho antigo. Se você não aperta o botãozinho, tem sabe? Tem que apertar o botãozinho lá. Não agora, vieram me perguntar, cadê o vídeo da dancinha com Conga La Conga? Cadê o vídeo da dancinha? O que vaza primeiro? O touro lá do centro de São Paulo ou o vídeo do Conga La Conga? Não sabemos. Vai vazar primeiro o Conga La Conga, porque a gente tem essa meta aí de 37 mil inscritos até sexta-feira. Então aí, se a gente bater essa métrica, o vídeo vem ao ar aí, infelizmente. Esse destruidor de reputações vai aparecer por aí. O pessoal aí que tá me cobrando no Instagram, cobra aí o pessoal que você conhece para se inscrever lá no BMC News, acompanhar nossa programação, acompanhar nosso portal de notícias, que aí, quem sabe, aí a gente bate essa métrica na sexta-feira e aparece o vídeo por aí. Uma das pessoas que veio mandar mensagem, inclusive aqui, o grande Fernando Luiz, inclusive, que sempre vem aqui, sempre tá participando, um beijo para ele, sempre assiste Crypto News, tem 1.000 seguidores. Ou seja, Fernando, dependendo só de você... pode ajudar a gente nessa meta. Se você meta. mandar aí pra sua rapaziada, você consegue ganhar esse vídeo de forma gratuita. Bom pra todo mundo, bom pra mim, bom pra você. Quer dizer, bom pra mim. Assim, não é muito bom pra gente, né? Bom, mas assim, bom pra gente. Enfim. O Rui das Neves está deixando uma pontuação aqui. A gente está falando ainda há pouco sobre essa questão do minério de ferro, que o Felipe estava perguntando por aqui. E o Rui das Neves está dizendo assim, olha, eu acho que o minério vai... Aliás, eu acho não. Ele disse, minério vai na casa dos $70 e vale, beija, os 50 e tantos reais. Bom, hoje, pelo menos, é o setor de commodities que está dando uma boa segurada aqui nesse Bovespa. A Vale está aqui subindo 3,48%.
Se não fosse isso daqui estaria já bem pior, viu, gente? Estaria bem pior. O local Weber está liderando quedas agora nesse momento. A gente ainda tem, por enquanto, aqui o dólar subindo 0,5. Por enquanto não, porque o dólar tem subido aí amanhã o dia inteiro. Hoje o dólar está aqui agora subindo 0,53%, cotado a 5,62 nesse momento. Vamos lá, vamos rapidinho aqui para o nosso giro de notícias, só para poder atualizar o pessoal que está em casa, né? Vamos começar falando sobre Qualicorp, que anunciou uma parceria comercial hoje com o grupo Orthopride. Deixa eu chamar o senhor Rafael de volta aí para poder ele atualizar a gente. Fala, Rafa. Exatamente, Débora. A Qualicorp anunciou nesta terça-feira uma parceria com o grupo Orthopride, que é a maior rede de clínicas voltada à ortodontia e estética dental do Brasil. A operadora de saúde instalará no interior das lojas quiosques para comercializar seus produtos e realizar atendimento aos clientes da rede de franquias. O projeto piloto será iniciado em 6 lojas da Orthopride localizadas no Grande Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, ali em Minas Gerais. O CEO da Qualicorp, o Bruno Blatt, afirmou que, abre aspas, a parceria com o grupo Orthopride reforça nossa estratégia de transformação da Quali em uma plataforma multicanal. Acreditamos que esse é o primeiro passo da parceria e que poderemos explorar outras iniciativas conjuntas em breve, visando sempre maximizar o valor para os nossos clientes, fecha aspas. Já o fundador do grupo Orthopride, o Alexandre Soares, afirmou que, abre aspas, a demanda por serviços de ortodontia só avança e temos certeza de que oferecer nossos produtos para o cliente Quali será um sucesso, fecha aspas. De acordo com a empresa, outras parcerias poderão surgir entre as companhias, como por exemplo a Body Laser, que é uma franquia de depilação a laser da Orthopride, que abriu sua 100ª loja no Rio de Janeiro e vai encerrar o ano com 110 unidades em operação. O grupo é dono também da Face to Face, de harmonização facial. No Grande Rio, os quiosques da Quali serão instalados em 3 lojas da Orthopride, localizadas no bairro de Campo Grande e nas cidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Em Belo Horizonte, estarão em outras 3 lojas, no centro de BH e nos bairros de Barreiro e Venda Nova. Débora? É isso aí, eu trouxe até aqui o gráfico de Qualicorp para a gente dar uma olhadinha. O papel está caindo em 18, estamos agora com ele a R$16,74. Qualicorp que aqui, ó, no meio de novembro, até o meio de novembro, até aqui antes do dia 16, tentou recuperar valor aí, passou da casa dos R$19, mas não conseguiu sustentar, tem caído. Lá no meio do ano, acompanhando aí uma valorização do Ibovespa, conseguiu chegar aí nos 28,31, mas aí perdeu, olha só esse gap aqui que ficou, e essa queda aqui de Qualicorp em agosto. O papel chegou aqui na casa dos 20,39, tenta recuperar de novo em setembro, perde mais valor e aí tá aí, 16,72 para Qualicorp agora. Bom, falando agora de Embraer, gente, a Embraer assinou um acordo com o Centro Aeroespacial da Holanda para poder fazer pesquisas. Gabriel, conta aí pra gente sobre isso. Perfeito, Débora. A Embraer comunicou nesta terça-feira que assinou um acordo com o Centro Aeroespacial Real da Holanda para uma potencial colaboração estratégica em pesquisas aeroespaciais, incluindo o desenvolvimento de tecnologia e inovação em sistemas de defesa e espaciais, aviação geral e mobilidade aérea. De acordo com a fabricante brasileira de aeronaves, o memorando de entendimento permite estender e aumentar as relações entre a Embraer e a Royal NLR. Nesse contexto, as duas empresas já discutem potenciais oportunidades relacionadas à automação de procedimentos de manutenção. Nas últimas 2 décadas, a Embraer e a Royal NLR têm trabalhado em colaboração em pesquisa e desenvolvimento em áreas como novos materiais, tecnologia de cabine de pilotos, desenvolvimento de sistemas, aerodinâmica e entre outras aí, Débora. Maravilha, eu trouxe até aqui o gráfico da Embraer. Embraer que hoje está caindo, 0,15 agora ali de queda, nesse momento o papel está 20,34. Mas se a gente der uma olhadinha, ó, de abril para cá, é um gráfico que ainda vem aqui, ó, subindo, vem subindo. Aqui teve um bom gap de alta e aí o papel bateu aí, passou da casa dos R$19, conseguiu se manter aqui nesse patamar dos 19 e um pouquinho, sobe mais. Aqui em outubro chegou a passar dos 25, agora está nos 20,33. Vamos lá, vamos ver se isso aí vai positivamente agregar mais valor para a companhia. Vamos agora para as notícias internacionais, gente, porque depois de semanas de consultas técnicas, a China resolveu liberar a entrada de lotes de carne bovina do Brasil que haviam recebido certificação sanitária antes da suspensão das exportações brasileiras. Vamos lá com a Giovana Locatelli nos Estados Unidos para poder ela explicar para a gente o que exatamente isso significa aqui para o setor do Brasil. Giovana. A China sinalizou que pode voltar a comprar a carne brasileira, porém, na prática, o embargo continua. Esse anúncio foi feito
pela Administração Geral de Alfândegas da China nesta manhã. Lembrando que este embargo já dura 12 semanas. O processo de coleta e informações por parte dos chineses já passou por várias rodadas com consultas detalhadas. E a expectativa do governo brasileiro é que a atividade volte ao normal ainda antes do final do ano. Mesmo ainda com um cenário de incerteza e sem uma data definida, esse anúncio trouxe um certo alívio para produtores e exportadores para o maior mercado de carne bovina brasileira. Isso porque, sem o aval das autoridades chinesas, os produtores não sabiam o que fazer com as cargas, se destinavam a outros países compradores, se voltavam ao mercado interno ou se aguardavam esse veredito final da China, né? Uma das dúvidas das autoridades chinesas era em relação à data de certificação dos lotes, porém, o governo brasileiro garantiu que ela havia sido feita antes da identificação dos casos. Na estimativa da Associação Brasileira dos Frigoríficos, o volume total de carne bovina nessa situação é de pouco mais de 100 mil toneladas. E o impacto dessa suspensão foi significativo para o setor. O movimento, a queda foi 43% em relação ao mesmo período do ano passado. As autoridades do setor esperam agora que a China tenha uma decisão e volte a comprar a carne brasileira antes do final deste ano. Maravilha. Bom, eu trouxe até aqui o setor, mapa de calor só com o setor aqui de frigoríficos para a gente ver agora. Bif 3, olha lá, Minerva subindo 3,56%, Marfrig 2,08%, JBS sobe 0,52% agora e BRF está subindo 0,42%. BRF te lembra alguém, Rafa? BRF me lembra ontem, né? O grande Elder. Pois é, que sempre pede pra gente dar uma olhadinha aqui em BRF. Inclusive, daqui a pouco deve chegar esse pedido dele aqui, porque a gente vai ter análise gráfica daqui a pouquinho. Será que vai pedir BRF? Será que ele vai pedir MYPK3? Vamos ver. MYPK3 e BRF são batata, né? Tá sempre por aqui o Helder sempre o Helder sempre manda, já sei até os pedidos dele o seu direito. A carteira do Helder é 50-50, né, Rafa? Ah, é. E Uzi Minas também. Vamos lá falar de vendas do varejo, meninos? Então, agora, aqui no Brasil, as vendas do varejo caíram 0,8% do mês de setembro para outubro. Isso já com ajuste sazonal, né, Rafa? Exatamente, Débora. A Boa Vista divulgou hoje a queda do indicador que antecede o movimento do comércio. Na comparação anual, a queda foi de 3,1% e no acumulado de 12 meses o recuo foi de 0,9% em relação com 0,6% negativo no período até o mês anterior. Para a Boa Vista, o resultado veio em linha com as suas expectativas, considerando o cenário mais fraco do varejo. A companhia acredita que a confiança dos comerciantes até melhorou nesse período, mas isso aconteceu por causa de uma percepção mais otimista em relação ao futuro. Por outro lado, o consumidor não só está mais confiante hoje, como também está mais descrente de que o cenário realmente vai mudar para o melhor nos próximos meses. A pressão inflacionária e a elevação dos juros foram os pontos que mais contribuíram para o resultado, de acordo com a instituição. E o cenário deve permanecer negativo em novembro e dezembro, com o varejo ainda em uma posição desconfortável e sem fatores que sugiram alguma melhora. Débora? Obrigada, Rafa. Bom, e falando agora um pouco de política, gente, o Silvio Luna disse que não é correto atribuir a culpa da alta dos combustíveis para a Petrobras. Gabriel que vai mais atualizar isso para a gente dessa declaração do Silvio Luna, que ocorreu hoje pela manhã, né, Gabriel? Isso aí, Débora. Em audiência na CAI sobre o aumento dos combustíveis nessa terça, o presidente da Petrobras, general Joaquim Silvio Luna, afirmou que não é correto colocar a culpa dos aumentos dos preços na estatal. Segundo o Silvio Luna, a empresa pratica preços de mercado. Ele afirmou que, abre aspas, a Petrobras não é a única supridora de combustíveis do mercado. Atribuir à Petrobras preço de combustível não é correto. A empresa tem que praticar preços de mercado, fecha aspas. Segundo o general, a empresa reajusta os preços dos combustíveis, observando os mercados externo e interno, competição entre produtores e importadores, além da variação do preço no mercado mundial. Em outro momento, Silvio Luna pontuou que a gasolina produzida pela Petrobras representa 40% do consumo dos veículos leves e 62% do consumo de diesel, ou seja, o consumidor tem outras opções para compra no mercado, Débora. Maravilha. Bom, vamos esperar então para poder ver no que vai dar toda essa história, que também é uma saga. Além dessa saga, né, tem outra que a gente continua aqui atualizando todos os dias, que é justamente a saga das negociações para um texto de consenso da PEC dos precatórios, né, Rafa? Agora, os senadores estão querendo que os precatórios do Fundeb fiquem fora do teto de gastos, né?
Exatamente, Débora. Até então, a previsão é que o texto seja entregue amanhã na CCJ do Senado. De acordo com o que informou a agência Broadcast, os senadores querem discutir a possibilidade de retirar o pagamento dos precatórios do Fundef do teto expandido de gastos, porque eles temem que o governo não cumpra com a palavra de pagar as dívidas da educação no ano que vem, por causa dos chamados precatórios superpreferenciais. Só para a gente atualizar quem está nos assistindo, Débora, os precatórios do Fundef somam cerca de 16 bilhões de reais. E o acordo é para que seja feito um pagamento de pouco mais de 6 bilhões de reais como primeira parcela a 4 estados. Eles são Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas. O relator da PEC, o senador Fernando Bezerra, pretende manter em seu parecer os 2 pontos essenciais da sua proposta, que seriam a mudança do cálculo do teto de gastos, com impacto de mais de 106 bilhões de reais, e o limite para pagamento de precatórios a partir de 2022. Débora? Vamos aguardar, porque isso já sabe aquelas novelas mexicanas? Débora, eu nem aguento mais, entendeu? Isso tá parecendo, sabe o quê? Mas a gente faz a nossa função de sabe informar. The Walking Dead, Débora? Que assim, teve tanta temporada, ou Vampire Diaries, pra quem gosta dessas coisas de vampiro, né? Não sei, né? Tem um momento ali que assim, passou a primeira temporada, você tá empolgado. A segunda até vai. A terceira, a quarta já é barrigada. A quinta, a sexta, você já não aguenta mais. A gente já tá na 10ª temporada já de PEC dos precatórios aí. Então assim, quando vier alguma coisa mesmo e tal, até vou... Nossa, finalmente eles votaram, olha que feito histórico. Mas até agora, né, vai... tá fala bom, aqui, Fundef. fala de lá. A gente quer o Fundef. Tá bom, a gente vamos não vai ver então, o que vai bom. dar. E vai, e volta. Aí vai chegar o recesso. A recessinha chega daqui a pouco sem... né, nenhuma Sem pressão nenhuma, Rafa. Sem nenhuma pressão, por favor, que a gente não quer pressionar coisas. ninguém. Afinal, a situação da PEC dos precatórios ela é extremamente calma há muito tempo, né, Débora? Maravilha, é isso aí. Que a gente vai ficar aqui aguardando, vamos ficar esperando, porque só sentando e esperando e a gente atualizando vocês do que vai acontecer lá em Brasília. A gente está aqui, gente, vocês fiquem Estamos tranquilos. aqui. A gente vai estar aqui junto com vocês. Eu sei que você está sentindo, nossa, de novo PEC dos precatórios. Sim, eu tô aqui com vocês, tá bom? Mas a gente vai junto nessa, a gente vai passar por isso juntos, né, Débora? Esperamos que amanhã. Gente, vamos lá, vamos dar um tchau aqui pro seu Gabriel, para que ele amanhã esteja de volta aqui conosco e a gente consiga aí trazer mais notícias aí do mercado, né, seu Gabriel? Perfeito, Débora. Agradeço imensamente sempre a parceria de vocês aqui, o espaço que vocês me cedem no programa, aqui para trazer as principais notícias do dia. Eu vou sair agora para treinar algumas coreografias, porque, putz, aumentar o repertório sempre é o nosso Fred Astaire, né? Não tem jeito. Lógico, é o nosso Fred Astaire da BBC. Ginger Rogers aqui, bicho, só no sapateado. Ginger Rogers? Carlinhos de Jesus. Então, um abraço para você, Rafa, um abraço, Débora, um abraço Esses para todo mundo que bailarinos nos da assiste. BBC. Tchau, Gabriel. Tchau, até tchau. amanhã. Até mais. Vamos continuando por aqui, gente. Eu já quero falar para vocês que a gente vai ter análise gráfica agora aqui. A gente sabe, né, Rafa? O pessoal adora isso. É o Antônio Montiel que vai estar aqui com a gente agora fazendo todas essas análises. Então já aproveita a oportunidade. A gente está chegando no finalzinho do dia, finalzinho dessa terça-feira aqui de pregão. Quais são os papéis que vocês querem aí que o Antônio dê uma olhadinha, dê uma analisada? Já deixa aqui. Manda logo, gente, hein? Já manda, já aproveita essa oportunidade. Vamos Não lá dando mosca, boa tarde não. aqui pro Antônio, Rafa. Será que ele já está aqui já? Já tá sim, olha aí, Antônio. Obrigada por participar aqui conosco. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Vamos lá. Prazer é todo nosso. Bom, para a gente dar aquela startada, o Bovespa, claro, né? Que até quando como eu comecei aqui falando no Top News, o Bovespa todo dia de manhã sobe, depois vai um negocinho, fica meio, né, de lado. Pelo menos agora aqui as commodities estão ajudando, né? E o Bovespa subindo. Mas no final das contas, não tem tido força esse BOV realmente, né? Por mais que quando tem alguma coisa ainda está sustentado ali pelas commodities. Tem aí um peso significativo no índice. Antônio, o que está acontecendo aí para o Ibovespa, de acordo com a tua análise gráfica? Você vê aí um novo patamar para o Ibov agora? Como que você enxerga o Ibov, pelo menos até o final desse ano? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né, o gráfico. Na verdade, já vou compartilhar a minha tela agora, que a gente já fala embasado no gráfico. Né? Boa. Já falamos na prática. Muito bem. Como eu falei, né, numa live que eu faço todas as terças de manhã no Instagram, o Ibov ele está numa
de suporte muito importante, né? Ontem, apesar da vela feia, aparentemente, que ele deixou, que era uma vela de alta, e acabou fechando na mínima do dia, essa vela não deixa de ser um martelo invertido, né? Que é um padrão muito importante da análise técnica. Ele é tão importante como se fosse um martelo, né? Que é aquele padrão que todo mundo conhece, que é a cabeça e o pavio do martelo, que é um clássico padrão de alta, mas ele funciona da mesma maneira, né? Então, o que a gente tem nesse momento é uma formação de fundo, porque depois desse dia de ontem, o que seria normal e esperado para o mercado no dia de hoje? Seria uma vela negativa, sim, né? Continuando este movimento de baixa, rompendo o fundo, e aí testando novamente os emblemáticos 100 mil pontos, né, agora do lado contrário, mas não foi isso que a gente viu. Então a gente tem realmente uma situação de suporte funcionando no Ibov. Eu acho que todo esse lenga-lenga, né, dos precatórios, Rafael, até como você falou, esse Walking Dead que não acaba nunca, acho que o mercado já se acostumou com isso e a gente já está se programando aí para o rally de fim de ano. Então, acho que a falta de drivers negativos vem ajudando muito para o Ibov. Então, o que a gente tem agora, né, nessa formação de fundo, é claro também essa linha de tendência, né, que vocês conseguem ver aqui no gráfico, né, essa LTB, que ela pontua todo o movimento, então é cedo para a gente falar de compras, enquanto os preços estão abaixo dessa linha, né, mas assim que os preços conseguirem fechar um rompimento consistente acima da máxima de ontem, a gente já começa a ter um cenário um pouco melhor. Depois a gente tem a média móvel de períodos, né, que agora está na região aí dos 105.000, 105.300, e eventualmente essa linha, né, que se ele subir tudo nos próximos dias, a gente está falando aí da região dos 107 mil pontos, tá? Então, por enquanto é cedo, né, ele está nos 103 mil pontos, então é cedo para a gente falar de compra, mas venda não tem. Então, a venda seria, sim, na perda desses 102 mil, né, que aí a gente vai buscando como alvo os 93 mil pontos, que é um suporte antigo que a gente tem lá no gráfico semanal. Então, aqui sim, entre os 101 e os 93, a gente tem um buraco. Então, realmente, se o Ibov entrasse aqui, aí seria um fim de ano mais amargo para muita gente. Mas como ele realmente vem se consolidando nessa região de fundo, eu acho que a expectativa, sim, é que ele consiga dar um pouco de ânimo e romper essa primeira linha de tendência de baixo e fechar o ano aí perto dos 113 mil pontos, 113.500. É isso que eu acredito, pelo menos por enquanto, né? Se ele perder esse 101.900, aí sim a gente está falando de 93. Se acima do 107, a gente já consegue falar de 113, 118 para o final do ano. Perfeito, então. Vamos pegar aqui, Debs, o nosso chat aqui. Você tá com o mapa aí, é isso? Estão pedindo o setor siderurgia e mineração lá no chat, e aí eu estou de olho aqui. O primeiro pedido aqui do pessoal foi para trazer Goal aqui, para poder a gente dar uma olhadinha em Gerdau Metalúrgica. Quem pediu foi o Adilson, foi o primeiro a mandar aqui, inclusive. Então, já abri aqui o setor siderurgia, que está ajudando esse Bovespa hoje, né, Rafa? Então, exatamente. olha só, Adilson, o Goal está subindo agora 1,04%. E aí o Antônio vai ajudar a gente com análise gráfica daqui a pouquinho. Mas eu só vou atualizar vocês que os Minas também sobe 4,12%, CSN 3,26% de alta, Vale 3,26%, Bradespar 2,79%, CSN Mineração 1,84 de alta e Gerdau 0,35. Na queda a gente tem Ferbasa e Aura Minerals aqui. Aí eu já quero até estender, Antônio, tinha mais cedo aqui o pessoal perguntando sobre a Vale, inclusive, trouxeram um questionamento aqui se o minério de ferro voltaria então a subir aqui bem mais cedo, e teve gente aqui dizendo que não, teve gente dizendo que acredita que o minério vai ficar na casa dos $70, talvez Vale chegue a ficar aí, dar um beijo aí nos R$50, que foi o Rui das Neves que pontuou isso. Teve gente dizendo que não acredita nisso, que acredita que Vale vá para país 60. Bom, vamos aproveitar para já dar uma olhada aí no gráfico, então, de Goal, que foi o que o Adilson pediu, e de Vale, que sempre traz, aí tem né, levantado muitas dúvidas e muitos questionamentos aí dos investidores. Muito bem, Débora. Perfeito. Bem, a Goal a gente tem, né,
a máxima do dia foi a resistência na importante média móvel de 200 períodos. Então, a gente tem hoje um sinal não muito animador. Bem, claramente a gente consegue ver nesse gráfico, pessoal, uma formação técnica que existe em vários papéis do Ibovespa, que é o triângulo simétrico. Legal? O triângulo simétrico, ele tem como característica principal, enquanto os preços, né, permanecem dentro de um triângulo simétrico, a gente tem uma indecisão ou uma indefinição. Né? É o que a gente costuma brincar, que ninguém quer ficar preso dentro de um triângulo simétrico. Então, para a gente pensar numa entrada neste papel, realmente acima da máxima de hoje, dos 11,20, um rompimento consistente desse triângulo simétrico seria interessante, porque a gente vê que ele vem respeitando, né, essa LTB desde maio. Então é uma linha importante e a gente tem que ter um rompimento efetivo. O que é um rompimento efetivo? Né? Ele faz um fechamento, né, e ele sustenta esse fechamento. Se a gente olhar aqui atrás, ó, ele até abriu, né, acima dessa linha, mas não foi o suficiente para manter, para sustentar os preços. Então a gente tem que ter realmente um fechamento acima dessa linha. E melhor ainda, com um volume alto. Né? Então, fechamento acima da linha, com uma vela consistente, com alta de volume, é um bom sinal de entrada no papel, sim. Agora vamos para Vale. Vale, exatamente. Vale 3, muito bem. A Vale, né? Vou tirar um pouquinho de zoom para a gente entender um pouco da história. Né? Apesar de ela, né, ter feito essa alta hoje, esse gap, está sustentando o Ibov, ela tem, deixa eu deixar mais escuro, ela tem uma linha de tendência de baixa aí. Né? Então, enquanto os preços, né, se mantêm abaixo dessa linha, é cedo para a gente falar, puxa, né, agora vai. Eu sei que todo mundo quer falar agora vai, né, na Vale, mas é cedo ainda para isso. Né? A gente tem, sim, após esse fundo aqui no 61, a gente tem esse rabisco. Né? A gente pode enxergar esse rabisco. O que será muito bom nas próximas sessões? Ele deve sentir essa linha, então a gente, né, hoje ele já está começando esse movimento de queda, então a gente deve ter uma correção nos próximos dias, e, eventualmente, um rompimento. Então, esse traçado, né, pessoal, com mínimas sucessivamente maiores, puxa, vai ser ótimo e vai dar confiança para o mercado, e sim, a gente vai ter uma entrada de força compradora consistente aqui. Ainda agora é cedo para a gente falar, mas parece que ele está desenhando. Até porque, se ele deixar este movimento, ele vai fazer, né, uma importante figura da análise técnica, que é o OCOI, aqui, né, o ombro, cabeça, ombro invertido, que é uma importante figura de reversão de tendência. Né, é uma figura de reversão de tendência com alta probabilidade de acerto. E o mercado está de olho nisso. Né? Só que a gente tem, por enquanto, o primeiro ombro, o segundo ombro, e parece que vem a construção do segundo. Confirmando a construção do segundo e mais importante, puxa, é alta pelo menos até os 90, eu concordo que seguramente a gente vai ter sim. Perfeito, então, deixa eu pedir aqui então mais tickers aqui do nosso chat. Bom, a primeira aqui realmente está falando de Goal. Bom, se você puder analisar pra gente, por favor, não, tá certo mesmo aqui. Visa 34, por favor. Visa BDR. 4. BDR da Visa aí. Inclusive, entrevistei o ex-CEO da Visa, Fernando Telles, faz pouco tempo. Ele tinha falado de criptomoeda, enfim. Mas e a Visa aí, tá show de bola? Não muito. Não muito, né? A gente vê que é um gráfico bastante enrolado, é um gráfico bastante confuso, mas a gente tem claramente uma tendência de baixa, né? Eu vou até refazer aqui o traçado, né? Porque às vezes ele não fica muito claro, e a gente tem exatamente esse traçado, tá vendo? Nesse momento, é isso que a gente tem, né? O que é isso, pessoal? Topos e fundos sucessivamente menores, clássico de uma tendência de queda, né? Então, enfim, não existe compra no papel. A compra aqui, ela acontece quando ele desmonta esse traçado. E como que ele desmonta esse traçado? Ele passa, né, de fazer
topos e fundos descendentes para topos e fundos ascendentes. Né? Então, quando se ele deixar um fundo aqui, por exemplo, ele fazer o quê? Ele faz uma alta, aí ele vai deixar um fundo menor do que o fundo anterior e, consequentemente, ele faz uma alta maior do que o último topo. Aí sim ele desqualifica esse traçado, constrói também, né, o ROI que a gente falou, né, na Vale, e ele reverte a tendência e sim ele muda o traçado dele. Tá? Mas, por enquanto, não existe compra nesse papel. Né? Aqui é segurar, entrar nesse papel e segurar a faca caindo. Então, muito cuidado para quem entrar nesse papel nesse momento aqui. Perfeito, então. O pessoal está pedindo também aqui o setor de elétricas, Rafa. Vamos começar aí a dar uma olhadinha nesse setor de, aliás, elétricas aqui, eu pus educação sem querer. Na elétricas estão pedindo para poder a gente dar uma olhada, aliás, mais uma pessoa, o Deni pediu, CPLE, e teve também o Júlio Souza pedindo para a gente dar uma olhadinha aqui, CPLE, que está agora subindo 1,31%. A ICMIG também está subindo, Light está subindo 3,46%, Engie 2,13%, né, Energia 1,52%. Quem cai agora é CESP e Eneva que está caindo. O CESP está caindo 1,99%, Eneva 3 está caindo 1,66% e Engie 3,038% de queda. Nesse setor, estão pedindo para a gente dar uma olhada em CPLE, mas só que, se você tiver algum outro papel do setor que também você já esteja acompanhando, olhando os gráficos aí, que você acha que possa ser uma oportunidade interessante no momento, Antônio, fica à vontade de compartilhar com a gente. Legal, Débora. Eu estou de olho exatamente em CPLE. Essa daqui é uma que ela vem... ela deixou o suporte na média móvel de 200, né, aqui na região da média móvel de 200, então ela tinha, né, para a gente entender um pouco do contexto, clássica tendência de alta, né, aí ela lateralizou aqui nessa região, corrigiu até a média de 200 períodos, e aí ela começou aquele traçado, né, que eu falei para vocês, que a gente espera ver na Visa. Ela deixou um fundo, um topo e um fundo aqui. Né? Então, e agora ela está neste momento. Ou seja, o que a gente precisa aqui para confirmar, né, a retomada dessa tendência de alta? O rompimento da última máxima. Né? Então, assim, a partir do momento que ela rompe a última máxima, aí sim a gente tem claramente a retomada da tendência de alta. Então, o sinal é bom, né? A gente teve um aqui na média de 200, e depois a gente teve um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então é muito bom. Entradas, né, para quem quiser uma entrada um pouco mais arrojada, acima dessa máxima, né, da região da máxima de ontem, aqui do 6,27, já é uma boa entrada, né, com entrada acima de 6,27, 6,30, tendo como stop esse último fundo aqui. Tá? Acho que é uma boa oportunidade. O primeiro alvo, né, a região de topo aqui, dos 6,78, primeiro alvo, depois a máxima histórica aqui no 6,95. Então é uma boa oportunidade, sim, que está se desenhando aqui no mercado. É para ficar de olho nos próximos dias. Perfeito, então aí. Bom, o Wesley Mello mandou aqui, o Debs, com bastante, inclusive, enfático. Via Varejo. Via Varejo. Que não é mais Via Varejo, é só Via. Com caps lock, inclusive, aqui fora. Eu abri o setor aqui para poder a gente dar uma olhadinha no geral, tá? Só para poder atualizar para o pessoal. Via e Allied são as duas únicas altas que a gente está vendo agora. Via está subindo 2,10%, Allied 0,31%. A Magazine Luiza, que estava subindo hoje no início do dia, agora cai 3,39%. A gente tem C&A também caindo 7,76%, aqui está dando quedas no setor. Pets cai 5,69%, Grupo Soma 3,97% de queda. A Natura está caindo 3,64%, Arezo 3,89%, Grupo Guararapes 3,08%, Homer 3, 1,88% de queda. Enfim, o setor de varejo tem apanhado bastante ultimamente, né, Antônio? Inclusive, depois de Via, se você também quiser mostrar alguma, como a gente fez agora no setor de elétricas, que você esteja aí encarando como uma boa oportunidade, você acredita que já é hora aí da gente realmente entrar no setor ou não? Excelente pergunta, Débora. Na verdade, eu acho que não, né? É um setor que vem apanhando demais, né? Assim, na contramão de tudo, né? De tudo que ele apresentou no ano passado, e acho que no primeiro semestre, né? Que era o setor mais puxante, né? Do Ibov, enfim, com Magazine Luiza, inclusive a própria Via Varejo, que se reverteu
bastante aí nos últimos meses, e a gente tem esse traçado de tendência de baixa terrível, até com um gap gigantesco de baixa. Então, realmente ainda é muito cedo para a gente falar em compra, né? A gente tem ainda a Via Varejo, né, nesse caso, parado aqui no fundo, né, depois desse gap de baixa, o gráfico está parado no fundo, mas, assim, para compra, né, nesse papel, a gente tem também, claramente, ó, a mega linha de tendência, né, mega linha de tendência, que a gente pode até colocar ela aqui, ó, né, essa região, enfim, enquanto os preços estiverem trabalhando abaixo dessa linha de tendência, pelo amor de Deus, né, é segurar faca caindo. Então, mas o primeiro indicativo, né, acho que o primeiro sinal de uma possível melhora na Via Varejo é realmente os preços rompendo essa máxima aqui, o começo do gap, né, que está junto agora com a média móvel de 20 períodos, na região dos 6,46. É o primeiro indicativo de que, poxa, parece que ela vai ter vontade de romper a média móvel, essa linha de tendência de baixa. Mas enquanto estiver trabalhando abaixo da linha de tendência de baixo, muito cuidado. Eu não recomendo entrada, porque é sempre arriscado. Lembrando, a máxima da análise técnica, a tendência é sua amiga, né? The trend is your friend. Então, nesse caso, a gente tem a tendência de baixa. Magazine Luiza, acho que é legal a gente mostrar, né? Muita gente fala da Magazine Luiza e era a queridinha do varejo até começar esse processo. E hoje, realmente, a gente tem algo não muito legal, né? Ela continua, né, na tendência de queda dela, mas eu tenho um porém, né? A gente vê que tínhamos algumas linhas de tendência. A gente tinha essa linha de tendência, depois ela pintou esta linha de tendência, e por último, esta linha que é extremamente acentuada. Então, a aceleração de linhas de tendência na análise técnica são um dos primeiros indicadores do final de uma tendência, tá? Porque, como a gente costuma dizer na análise técnica, toda tendência termina em clímax, né? Ela nunca termina xoxinha, ela sempre aumenta a angulação das linhas de tendência, que é quando ela termina, né? Então, para aqueles que ainda estão comprados ou, né, sofrendo bastante no papel, eu acho que o sofrimento de vocês não vai muito longe. Ainda é cedo, né? A gente não tem nenhum indicativo de que essa tendência vai mudar, mas a aceleração dessa tendência é o primeiro indicativo para ficar de olho. Então, assim, eu, apesar de ainda não ter nenhum sinal, eu venho acompanhando muito atentamente esse papel, né, para fazer uma entrada assim que ela sinalizar um fundo. Ainda não sinalizou, mas a aceleração das linhas de tendência é bastante significativa para a gente. Perfeito, então. Bom, a gente falou agora de Magalu, né? Exato, o MPK estava dizendo se eu tinha pulado ele aqui, eu falei para ele que ele não tinha sido pulado não, ele era o próximo, ele estava pedindo para dar uma olhadinha, Rafa, em PRIO. Eu trouxe o setor de petróleo aqui, Petro 4 e Petro 3 que estão subindo hoje aqui, Petro 4 mais de 5%, PRIO também subindo 5,11%, 3R Petróleo 4,22% de alta, Viva Energia 1,38% e Nauta 0,71% de alta, inclusive. O petróleo que acabou subindo aí bastante, mesmo depois da notícia de que os Estados Unidos iria liberar parte aí do estoque estratégico, né, que o país tem. Então, e aí aqui o setor da commodity aqui está pegando carona também nessa alta. O MPK está pedindo para a gente dar uma olhadinha em PRIO, e aí eu já peço para a gente dar uma olhada também em Petrobras. O pessoal também sempre pede isso aqui para a gente, principalmente porque hoje também teve fala do Silvio Luna, então vamos dar uma olhadinha também. Muito bem. Então vamos começar com PRIO. A PRIO a gente tinha um clássico traçado de alta, né, até quando ele parou nesse topo aqui, e ele deixou uma emblemática figura de reversão de tendência chamado topo duplo, né? A gente teve esse topo duplo formado, né? Puxa, e aonde que se ativa um topo duplo, né? O topo duplo se ativa quando ele perde o fundo do M, né? Que o topo duplo ele desenha o M, o fundo duplo, né, ao contrário, faz o W. E muito, muito importante, quando ele rompe e faz um pullback, né, ou retorno, que é o que ele fez agora, cuidado, porque ele pode estar dando entrada de venda. Então, os preços perdendo a mínima deste suposto pivô de baixa, essa mínima aqui na casa dos R$20, ele deve sim, né, projetar essa distância aqui para o fundo e buscar, né, até essa região de fundo aqui no 17,50, tá? Então, cuidado, o PRIO não tem compra ainda.
Puxa, Montiel, como que ele cancela este possível topo duplo? Se ele vier de maneira consistente para cima dessa região aqui que ele está agora, esses 22, 50, 23. Tá? Acima de 23 ele começa assim a desqualificar essa figura, mas o que nós precisamos ver? Porque é muito importante, né? Vamos mostrar o traçado. Ó, subiu, caiu e subiu. Né? Então isso daqui é o clássico, né? Topos e fundos descendentes, ou ele pode, acima do 23, cancelar essa figura, e aí sim a gente tem um eventual momento de alta. Aí, a partir do momento que ele fizer um fundo, né, maior do que o fundo anterior, sim, a gente tem uma situação de entrada no papel, tá? Mas, por enquanto, diremos assim, que é um ponto-chave, ele está aqui no 23. Então, muito cuidado, né, para quem pensa em entrar nesse momento. Ainda não é hora. Um pouquinho mais de espera vai dar mais assertividade nessa operação. Vamos para Petro 4. Vamos para Petro. Petro 4. Petro 4 é um dia de alta hoje, né, com a notícia aí da liberação dos estoques de petróleo, Estados Unidos, Índia, né, dos principais países do mundo. Então a Petro, ela realmente tinha um traçado também não muito bom, né, a gente pode até mostrar, os preços caíram, né, depois subiram e a gente tinha aqui, ó, meio que a formação de uma eventual bandeira de baixa. Isso é um padrão de continuação de tendência na análise técnica. Nesse caso, tendência de baixa, né? Que era uma bandeira de baixa. Mas essa alta de hoje, enfim, trouxe um pouco de ânimo, né, para os compradores, e ele pode sim cancelar esse sinal. Como que ele cancela esse sinal? Hoje a gente tem um dia de alta com bom volume, amanhã os preços sustentando-se acima da linha de cima dessa bandeira. Né? Então, se amanhã a gente tiver um dia forte também de alta, né, fechando acima dessa linha, fica desqualificada essa bandeira, sim, e aí na próxima correção, né, a gente tem uma boa oportunidade de entrada. Lógico que seria legal a gente ver isso daqui junto com uma alta de volume também, né? Então, a gente sabe que é feriado, né, quinta-feira nos Estados Unidos, feriado na sexta-feira, então amanhã deve ser o dia, né, de muito volume na Bolsa, provavelmente pode ser que aconteça, mas também um dia de muito dado econômico, né, então amanhã também é esperado algumas volatilidades, digamos assim, então tem que ter um pouco de cuidado, né, principalmente com o Fed às 4 da tarde, que pode sim trazer um pouco aí de emoção para a Bolsa na parte da tarde amanhã. Perfeito, então. Bom, depois a gente falou agora de Petro, né? A gente já falou antes de Prio. Vamos falar um pouco agora. A gente não falou de BR Foods, né, Débora? E adivinha quem pediu? Quem? O Helder? Não, o Caio Farm. Caio Farm, um beijo enorme aí. Você deve ter comprado uma parcela aí das ações de BR Foods que estavam com o Helder aí. Mais de 100% das ações. Muito bem. BR Foods a gente tem, né, o clássico rabisco de baixa, né, a gente consegue até fazer aqui, ó, né, clássico rabisco de alta com pullback na média de 200, mas a gente tem os preços parando hoje no suporte, né, deixando esse emblemático martelo muito animador. Acho que é muito importante essa figura aqui. E aí nós temos duas situações. Ele deixou nessa figura, continua o traçado, né? Ele deixou o fundo e ele pode pintar um fundo duplo, né? Importante figura de reversão de tendência. Aonde que ele ativa o fundo duplo? Só acima da média de 200, aqui no 24,48, 24,50. Puxa, quer uma operação boa, confiável? Acima de 24,50. Para aqueles mais arrojados, né? Para quem gosta mais de risco, deixando esse martelo, né, dessa maneira no suporte no dia de hoje, é aquele clássico operacional de martelo. Amanhã, compra no rompimento da máxima com stop na mínima. É uma operação mais arriscada do que o fundo duplo, mas sim a gente tem o alvo dessa operação, ele é exatamente no 24,50, o primeiro alvo dessa operação. Então, a gente está falando, né, de uma operação amanhã que tem um percentual aí de 13% de ganho, um stop de 4, uma relação risco-retorno bem positiva.
Então amanhã, ele deixando esse martelo, né, e uma vela assim, ó, né, muito bem, se tiver também apoiada por uma alta volume, é um bom trade com uma boa relação risco-retorno para os próximos dias. Show de bola, então. Show de bola. Bom, a gente falou agora de BR Foods. A gente já tinha falado de CPLE6, né? A gente tinha sido do Dene. Então, Exato. o Cristiano Bezerra pediu Elet 3. Elet 3 ainda não foi, né? Elet 3. Não, dela a gente não falou. Muito bem. A Elet, né? Repito o que a gente falou no Magazine Luiza, né? A gente tinha aqui um traçado de baixa que se acentuou recentemente. Então, apesar de o papel ainda ter, né, um traçado de baixa, a acentuação na linha de tendência, como eu falei, é sugestivo de uma possível alteração. Então, é um bom papel para ficar de olho, assim que ela perder este traçado de baixa. Então, de zoom, a gente refazer o traçado, olha lá, né? O último traçado dela foi esse aqui, ó, tá? Então, topos e fundos sucessivamente ascendentes. Confirmando esse martelo hoje, né, e nos próximos dias, ela rompendo a resistência, né, ela desfaz o traçado de baixa e começa um traçado de alta. Outra vez, né, mais um ombro, cabeça, ombro invertido, um ocó, sinal de reversão de tendência de alta. É uma boa entrada no setor também. Mas primeiro tem que deixar esse fundo e fazer uma mínima maior do que esta mínima aqui nas próximas sessões, tá? Por enquanto, ainda tem um traçado de baixa, é muito cedo para falar em compra. Então, nas cenas dos próximos capítulos vai ser legal. Show de bola, então, aí, Elet 3, né? Eu ia falar Elet 6, mas Elet 3. Aí, tinha sido o CPLE 6 antes. Bom, o Júlio Souza aqui pedindo Semin 3. Semin 3, por favor. Que é quem? É a dele, né? CSN Mineração. Né? Isso, nossa clássica Semin 3. Bem, essa daqui, né, se a gente usar a lógica, né, que eu venho falando hoje, ó, ela tinha uma linha de tendência de baixa, né, uma forte linha de tendência de baixa, que foi testada na semana passada, né, não conseguiu romper, mas hoje parece que ela conseguiu deixar essa linha para trás. E a gente tem, né, não só o rompimento dessa linha, mas a gente tem uma mudança no traçado aqui, né? Olha o traçado. É o que a gente tem agora. Então, ela tem topos e fundos sucessivamente maiores, né? Se a gente volta um pouquinho para cá, a gente vai ter, ó, essa figura aqui, ó. Ó, o nosso amigo Ocói aparecendo de novo aí, né? Então, sim, a gente tem uma eventual reversão de tendência aqui no papel, muito importante, né? Eu acho que acima dessa máxima né, da semana passada e de hoje aí no 6,46, 6,50, vale a compra sim, né? Compra aqui 6,50, stop abaixo da última mínima, né, na região dos 5,60, e com certeza buscando aí o alvo, ó, esse tamanho, a gente pode pensar, né, aqui até alvo buscando lá o 8,44. Acho que é uma clássica operação da análise técnica que vale a pena ficar de olho. Perfeito então, né, Debs? Perfeito. Uma outra que estão pedindo para a gente dar uma olhadinha aqui é em Pomo 3, o Atílio Felipe que está pedindo. Pomo Marco 3? Polo. Polo. É Pomo 4, né, não? Ele não, pediu Pomo 3. Pomo Pomo 3 existe. Pomo 3 3. existe, perdão. Pomo 3, muito bem. Eu vou passar no gráfico semanal. Bom, deixa lá ler aqui, pronto, para a gente entender um pouco o contexto, né, de tudo que está acontecendo. Muito bem. Se a gente olha esse gráfico, né, que salta aos olhos é a lateralização, né? A gente tem aí o papel preso, né, dentro desse importante suporte aqui na região dos 2,20, né, e a resistência do momento é essa daqui na região dos 2,60. Né? A gente tem uma lateralização, né, de longo prazo, né? Porque quando a gente olha o gráfico diário, né, às vezes a gente olha só essa região, né, e parece que é uma acumulação, mas não é. Ela realmente é uma lateralização muito grande aí
no longo prazo e no médio prazo. Então, não compra, a gente pode procurar, né, perto aqui do suporte, na região dos 2,30 e venda na região dos 2,60. Puxa, compra para longo prazo, Montiel, acima de 2,70. Né? Ele precisa realmente romper de maneira consistente esse 2,70 para poder mudar o traçado dela e alcançar voos maiores, né? E aí o foguetinho poder subir. Mas nesse momento, não. Nesse momento a gente está lateralizado. Então, mais uma vez, uma resistência, né? Se a gente vê uma resistência, os preços parando aqui na região do 2,60, é uma boa oportunidade de venda, né? Buscando a região do fundo aqui no 2,29. Quem é mais conservador, né, e gosta de só operar na compra, espera aqui na região dos 2,30, 2,20, é uma boa compra, tendo como alvo aqui essa resistência. Mas é um papel sem tendência no momento, tá? Lateralizado. Tem gente que gosta de operar isso, né? Até porque é muito bacana, porque a gente tem o suporte, resistência, lugar de compra e venda muito bem delimitados. É por isso que muitas vezes os papéis até ficam dentro desses ranges, exatamente por isso, porque muita gente fica operando essa lateralização. É uma estratégia. É uma estratégia, muito bem dito aí. Bom, vamos que vamos. Já são 5:02, então já vamos separando as saideiras aí, que faltam 10 minutinhos, né, Débora? Exatamente. Vamos entrar na área da saúde aí agora, com Fleury. Fleury. Muito bem. Vou dar um pouco de zoom, né, para a gente ver também a mesma aceleração de traçado, né? Ela vinha com essa linha com essa linha de tendência e eventualmente acelerou para essa daqui. A gente tem os preços hoje parando nesse importante suporte, né, aqui dos 18,20. Também, outra figura que pode estar se formando de reversão de tendência é o fundo duplo, né, que a gente já viu anteriormente. Então, sim, ela pode deixar um fundo duplo. Compra boa, legal, com alta probabilidade de sucesso. Acima, 21,85, que é a confirmação do fundo duplo. Outra vez, deixa-se uma vela de sinal aqui embaixo, respeita, né? Por exemplo, hoje ele deixa essa vela e amanhã ele faz uma vela de alta, né? Rompendo a máxima de hoje com aumento de volume. É uma entrada arriscada, né? Vale a compra, o stop na mínima e o primeiro alvo na ativação do fundo duplo. Então, esse é o primeiro alvo. A relação risco-retorno ela é visualmente positiva, né? A gente tem aí uma relação risco-retorno de uns 3:1, claramente positiva, de largada, mas rompendo aqui o 21,85, sim, aí a gente está operando que deve buscar a região dos 25,25, 25,20. Então, é para ficar de olho também o papel que está sinalizando aí uma possível reversão. Perfeito, então. Bom, depois de Fleury, pediram aqui no nosso chat, o Marcos Mancini pediu Eco Rodovias, Ecor 3. Eco Rodovias, muito bem. Mais um papel, né? Mais um papel parando. Vejam vocês como que a gente tem papel em suporte. Né? Tudo que a gente olha, o que ontem parecia ruim, hoje já, né, a gente já começa a ficar um pouco mais otimista. Apesar da vela de baixa hoje, uma vela forte, pujante, 5% de baixa, a gente teve os papéis sentindo essa linha de suporte, né, aqui nos 8,10. É muito cedo para falar que, puxa, tem compra? É muito cedo, sem sombra de dúvida. Até porque, né, o que pode ter realizado essa alta aqui no final do dia exatamente é a realização de quem trabalhou vendido nessa última pernada. Né? Que o vendido fechando a operação dele é uma compra. Né? Então, isso daqui pode ser, realmente, se eu tivesse vendido, esse seria o primeiro alvo da minha operação. Né? Então, é o primeiro indicativo de que ainda é muito cedo para a gente falar que o suporte funcionou. Que pode ser simplesmente, né, alguns vendidos realizando a operação deles. Mas, este suporte funcionando, né, a partir do momento que os preços trabalharem acima dos 9,20, o traçado já muda. Né, a gente já tem, já começa já desfaz essa tendência de baixa e a gente começa a ter
um traçado de alta. Mais uma vez, a gente pode ver isso também como fundo duplo, ó, né? Claramente um pouco mais esparramado no tempo, mas o fundo duplo está aí, né? E ativa exatamente no 9,20. Então, acima de 9,20. Nesse caso, como esse W ele está esparramado e um pouco mais achatado, eu aconselho uma entrada só acima do 9,20. Acho que aqui nesse caso não vale a pena buscar compra e suporte nesse momento, porque a vela que ele deixou aqui não é muito animadora. Eu acho que amanhã ele pode até cair um pouquinho mais. E se realmente tiver a força, né, de compra, ele deixa um martelo, assim, eventualmente amanhã, e aí sim ele começa o caminho dele. Mas eu acho que é cedo. Acho que essa compra aqui, esse suporte funcionando que a gente viu por enquanto, é só uma realização de vendedores. Então compra mesmo acima de 9,20. Perfeito, então, né, o Débora? Maravilha. Vamos só pedir mais uma aqui para poder a gente finalizar, Rafa, e conseguir. Pessoal, tô vendo que o pessoal está pedindo muito local web aqui. Várias pessoas já repetiram. E o local web, aliás, que vem caindo aqui hoje, mais um dia, né? Depois da divulgação de resultados, o local web performou bastante aí nessas quedas. Agora está caindo 4,76%. Aliás, no setor de tecnologia, vários papéis, né? Sofreram aí um pouco, talvez com o mercado aí com a expectativa um pouco maior do que o que era, ou do que realmente está sendo divulgado. Mas o local web está caindo agora, tem muita gente pedindo aí no chat, eu queria que a gente desse uma olhadinha então em local web, se tiver alguma outra do setor de tecnologia que você gosta e puder mostrar pra gente, Antônio, só pra gente encerrar aqui sua participação e seu tempo aqui de analisar graficamente esses papéis. Muito bem, Débora. Bem, a local web, começo pelo gráfico semanal, né, para a gente dar uma olhada nesse suporte agora, né, de 12,30 mínima de hoje, foi exatamente uma região de resistência, né, aqui no passado, que ela respeitou, né, uma das inúmeras bandeiras que ela fez de alta aqui no caminho dela, no ano passado, e que agora funciona como suporte, uma resistência que passa a trabalhar como suporte. Entrando no gráfico diário, mais uma vez, a gente tem, né, um forte movimento de queda aí nas últimas semanas do papel. Ainda é muito cedo para a gente falar em reversão, né? Mas temos a questão da aceleração da tendência também, né? Então a gente tinha a LTB aqui e agora a gente teve essa aceleração. Assim como algumas outras, né? O caso da Magazine Luiza, por exemplo, que a gente vê a aceleração da tendência, pode ser sim que esse movimento de queda esteja chegando perto do final. Ainda é cedo, o papel ainda, apesar de ter pego no suporte, está deixando o martelo, é cedo, né? Entrar neste momento é pegar a faca caindo, né? Não vale a pena a relação risco-retorno. Mas, a partir do momento que ele desmanchar pelo menos esse último traçado aqui, ó, né, e como ele desmancha esse traçado? Ele faz, né, topos e fundos, né, sucessivamente maiores, né, a gente desqualifica este movimento de baixa e pode pensar já assim em começar a montar uma posição de compra. Tá? Mas ainda é cedo, o papel está em clara tendência de baixa, é muito cedo para a gente falar de uma tendência nesse momento. Mas ficar de olho também é mais uma que pode dar bons resultados aí nas próximas semanas, se esse suporte no 12,30 funcionar e a gente tiver um rearranjo no rabisco dela. Acho que falando, né, de tecnologia, a gente, né, a TOTVS é uma que ela vinha num traçado interessante, né? Acho que vale a pena a gente falar porque ela tinha essa linha de tendência de baixa, né? Que eventualmente ela tinha rompido, né? Ela estava até num traçado claro, né? Ela tinha até desfeito o traçado dela, né? E nas últimas sessões ela realmente deu essa azedada toda aqui, né? Hoje caindo aí quase 5% também, desmontando, e aí trabalhando abaixo da média de 200, desmontando essa possibilidade que a gente tinha, né? Porque tinha muita gente, inclusive, falando, né, nesse pullback aqui na média de 200, deixou ó, esse martelo na média de 200, e ela rompeu esse martelo, tá vendo? Ativando, né, essa compra, e estopou muita gente. Então, ontem e hoje, né, estopou muito comprado aí, que entrou no papel. Então, muito cuidado, né, nesse momento ela desqualificou a tendência de alta dela, né, e quando a gente olha, né, isso daqui, a gente não pode deixar de ver que existia
uma bandeira de baixa aqui, né, meio que no longo prazo, que ela ativou. Então agora o papel está num rabisco de baixa, abaixo, né, a gente tem a continuação dessa tendência. Assim como a que a gente estava olhando, né, ela pode parar, né, igual a local web, ela pode eventualmente parar nesse fundo e reverter o rabisco dela, mas ainda é cedo. Né? Então, cuidado com esse papel, não tem entradas nesse momento, né, e ativando bandeira de baixa, cuidado para quem está comprado aí. Perfeito então, né, Débora? Maravilha. É isso daí, acho que já ficaram boas dicas aí pro pessoal, né? Já deixamos já tá todo aí mundo já. bons recados. E claro, vamos logo agradecer aqui pro Antônio pela participação dele, por disponibilizar seu tempo de vir aqui, fazer esse fechamento do mercado com a gente, trazendo aqui suas análises aqui, sempre muito bom, né, Rafa, poder contar aqui com gente que sabe do que está falando. Exatamente, Antônio. Então, muito obrigado e já te espero para a próxima, hein? Muito obrigado, Débora. E, puxa, fico à disposição de vocês, um prazer participar aqui do programa, sempre que precisarem, é só me chamar. Muito obrigado. Maravilha, combinado. Valeu. Até uma próxima, então. Rafa, vamos continuando por aqui, antes da gente chamar o Igor Cavaca para a gente bater um papo com ele também aqui sobre esse mercado. Vamos só atualizar o pessoal, porque são 5 horas e 12 minutos. A gente tem o Ibovespa se caminhando aí, últimos minutos aí do Ibovespa dessa terça-feira, 0,92% de alta por enquanto, aos 103.059 pontos. Só que o dólar também está subindo, está a 5,62, 0,55% de alta para o dólar futuro, gente. Nesse caso, o dólar futuro. A gente teve aí já o dólar à vista fechando numa alta 0,27 a 5,60. Vamos ver como que fica, então. O dólar, né, Débora, naquele ritmo com o Ibovespa, né, da música da Alcione. Né, por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Mas tem que me prender, tem que seduzir, só para me deixar louca por você. Né? E aí o Ibovespa não conseguindo, né, mesmo ali, né, com todo o seu esforço para tentar esquecer o seu dólar, né, o dólar realmente não consegue, aí, né, virando a cabeça do Ibovespa aí nessa terça-feira. A única coisa que está fazendo a gente esquecer é a Disney, o dólar desse jeito, Rafa. Mas vamos lá. Cash 3 caindo 5,98% agora. Depois a gente tem alguns papéis aqui do setor de varejo, com o Pets que está caindo 5,17%, Grupo Soma 3,91%. A Gol também está caindo hoje. O dólar em alta, né? Não tem jeito. Acaba que o setor de turismo e também a Azul também está caindo aqui 2,17%. Turismo e aviação acaba sofrendo um pouco quando isso acontece. Afinal de contas, são companhias que têm aí todo o orçamento, toda a parte operacional dolarizada, né? As despesas operacionais são dolarizadas. Petri 4, Prio e Braskem aqui liderando altas, Petri 3 subindo 4,41%, Via 2,29% de alta. Setor de siderurgia, claro, também aqui ainda subindo, Vale a 2,87% de alta agora. E é assim que a gente, né, vai chegando no finalzinho desse Bovespa, que parece que dessa vez não vai dar o susto que deu ontem, começando o dia em alta, terminando o dia aí numa queda. É isso. Vamos bater um papo. Que o MPK falando aqui que trabalhou na novela Cor da Paixão. Eita. Aí que foi quando lançou essa música da Alcione aí. Um beijo pra grande Alcione que assiste a gente direto aqui. Também o Alexandre Pires. Aí, né, toda a turma aí da música brasileira aí sempre com a gente. Qual seria a ação da Alcione no mercado financeiro? Ai, meu Deus, deixem aí a sugestão. Manda pra gente, Tem que me prender, tem que seduzir. Será? Vamos lá. Será? Vamos ver. Ou será que vai ser depois do prazer? Não é mesmo? Olha só. Dando Enfim. ideias aí, pessoal do chat. Quero ver a criatividade. Manda. Enquanto isso, vamos já bater um papo aqui sobre esse mercado com o Igor Cavaca, que é gestor da Warren, já está aqui com a gente. Igor, muito obrigada por ter aceito novamente o nosso convite. Está aqui com a gente para conversar um pouquinho, falar sobre esse mercado. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora, Rafael, todo mundo que estiver assistindo. Prazer é meu, estamos sempre aqui para bater um papo, ainda mais no dia de hoje, né? Hoje teve muita volatilidade aí no mercado. Nossa, e deu para sofrer um pouquinho. Igor, inclusive, ontem, quando a gente estava, né, o Ibovespa começou o dia em alta. Aí, meio-dia, do nada, virou tudo. Teve gente no chat dizendo assim, eu saí para almoçar, eu estava pobre, eu voltei e estava na miséria. Hoje, quase foi a mesma coisa. Terminou ali o finalzinho da manhã em alta, daqui a pouco foi reduzindo o negócio, bateu no patamar negativo, aí volta de novo, sobe mais 1%, ou seja,
O que explica, na tua opinião, essa volatilidade toda do mercado? Assim, a gente sabe, claro, pandemia, tem tudo aquilo que a gente já vem falando, batendo tanto na tecla, inflação, que não é só aqui no Brasil, aliás, né, todo mundo tem acontecido. Mas o que tem feito esse Ibovespa andar tão de lado? Porque é que eu não estou com o mapa aqui agora, mas se a gente vai olhando os candles, inclusive, eles estão praticamente ali iguaizinhos, né? É o touro, né? É o touro no centro ali. O negócio tá zicado ali, não foi, Igor? Foi a partir dali, né? Semana passada tava subindo, de repente desandou. Não, mas tirando a brincadeira, gente, acho que isso está muito ligado, sim, à ideia da fragilidade do mercado. A gente tem visto uma coisa, a gente sempre, aqui na War, a gente acompanha bastante o mercado lá fora, né? Isso acaba trazendo alguns insights importantes e que nos últimos 2 dias aí foram alguns pontos que trouxeram uma discussão importante quando a gente tem a reeleição do Powell, né? A gente vinha ali na expectativa, a Bolsa Americana subindo, na expectativa de que entrar alguém um pouquinho mais conservador, que a gente for olhar na teoria econômica é bem estranho, né? A pessoa vai ser mais conservadora e a bolsa vai subir. E aí o que acontece é a sinalização de que essa política mais expansionista talvez tende a continuar, ou não mais expansionista, sim, mas talvez não alguém que já vem fazendo uma política não tão intensa como era se esperado que alguém, dado que a gente está passando por um cenário bastante inflacionário lá nos Estados Unidos também, deveria uma ação que alguém deveria tomar. Então, acho que isso foi um ponto muito importante, refletiu muito no mercado hoje pela manhã, e acabou aí que o nosso lado político trouxe um pouco, começou a impactar mais o mercado doméstico, né? Então, acho que a gente iniciou o mercado muito refletindo o que estava acontecendo lá fora, que era, a gente viu as bolsas em geral lá caindo, principalmente aí ativos de tecnologia, na expectativa de que os juros ele vai demorar a subir e que ele tende a subir mais no futuro e que por isso então o setor de tecnologia ele tende a ser mais impactado. E do lado de cá então a gente tem ali a discussão, tem o discurso ali do Paulo Guedes, e depois agora a gente começa a discutir a questão do PEC dos precatórios. Eu acho que o que fez essa bolsa mudar aí foi a possibilidade de aprovação aí já na próxima semana da PEC dos precatórios, que resolve uma discussão aí de alguns meses a respeito do tema e que pode pelo menos dar um alívio aí para entrar em dezembro. Perfeito. Ô Igor, agora eu queria falar um pouco com você. Desculpa a voz aqui, gente. A gente vai falando aqui, eu vou falando muita besteira e a voz vai secando, né? Queria falar um pouco com você sobre a questão do risco Brasil, né? A gente brincou agora há pouco sobre justamente essa questão também do touro aí, né? Veio o touro aqui no centro de São Paulo, era mais fácil ter colocado um urso logo, porque o Ibovespa não para de cair. Mas o que realmente está impactando também aqui no cenário nacional é essa indefinição, né, no mercado financeiro em relação ao que vai acontecer lá em Brasília, né? Ô Débora, inclusive, antes da gente fazer essa pergunta, tem informação aqui, atualização sobre a questão da PEC dos precatórios para quem está assistindo a gente, né? O Nelsinho Trade, lá do PSD, falou que a PEC dos precatórios não pode ser resolvida com mudança todo dia. Ele disse também que se nem o relator da PEC sabe o que vai ser, imagina a bancada. Vamos reunir hoje com o líder do governo para perguntar qual o texto, e que o PSD apoia auxílio permanente e desoneração da folha e que não vai participar da CCJ se a PEC for discutida amanhã. O pedido de vista deve levar a votação da PEC para depois de 7 dias e pede também que se a PEC for lida amanhã, a CCJ só vote na semana que vem. Bancada não tem como apresentar sugestões porque não conhece o texto. Ô Débora, demorou quanto tempo para a gente ter uma mudança de data? Quanto? Ó, você deu a notícia, era 4h40. Isso. Aí eu falei aí você falou, pô, Rafa, finalmente vai ter votação. Fique animado. Aí eu falei, não vou ficar animado porque você tá com cara de barrigada, igual série ruim. E não é verdade? Deu 20 minutinhos ou 40 minutos, enfim. Já sabemos aí que então tem chance de ir para a semana que vem. Então, essa indefinição, Igor, até que ponto o mercado vai continuar tomando essa pancada? Você acha que ele vai acabar meio que precificando e aí meio que tentando escapar desse risco Brasília? E até porque ano que vem é ano de eleição, é ano, né, conturbado. A gente sabe, obviamente, né, Brasil, crise política sempre tem para tudo que é lado. Então, você acha que o Ibovespa vai acabar precificando ou a gente sempre vai ficar nessa de vai, não vai, aí a Vale sobe, Petrobras sobe e o Ibovespa tá naquele 0, alguma coisinha ali, porque não libera do lado de lá também?
Eu acho que isso a gente tem até já reprecificado. Acho que a subida da semana passada foi uma subida interessante, que ela também foi uma subida bem forte. Ali até a gente ficou pensando se a gente não pudesse estar num cenário onde a gente podia estar mudando esse movimento de baixo que a gente está já há bastante tempo. No entanto, acabou que ele não se mostrou forte o suficiente. O que eu vejo? Eu acho que a questão política está muito incerto e a questão do precatório acho que mostra muito isso, né? É exatamente isso que você falou. A cada dia tem uma inovação na discussão e a gente nunca sabe se isso vai se finalizar ou não. E a PEC dos precatórios foi o que sobrou para a gente conseguir aprovar. Então, a gente já deixou para trás muita coisa, então essas reformas, boa parte das reformas todas já ficaram para trás, já não é esperado que isso vai acontecer em 2022, e o que sobrou foi a PEC, porque espera-se que ela vá passar. E eu acredito que ela vai passar sim, porque isso é um esforço que o governo tem feito, porque isso vai ser uma sinalização importante para ele, tá? Acho que a gente vai chegando agora no final do ano, acaba que a gente vê uma redução aí no lado político, né? Acho que isso tende até a trazer um pouquinho mais de tranquilidade para os mercados. É comum a gente ver historicamente que isso, em geral, no mês de dezembro é um mês mais positivo, porque tem menos incerteza, tem menos volatilidade, muito em face aí a ter também uma menor atividade. Que isso é o que vem, mas de fato o risco fiscal ele já está precificado, e eu acho que o que está acontecendo muito no mercado a gente tem visto recorrentes reavaliações da inflação para 2021, para 2022. A gente também tem visto recorrentes reavaliações do PIB para 2021 e 2022. Um subindo, o outro caindo, que é, de fato, o pior cenário possível, né? Então, o mercado ele começa a reprecificar a possibilidade do ano que vem ser um ano ainda pior do que o que a gente vem esperando até o momento, dado que a gente vem fazendo essa reprecificação a cada semana. E que, caso isso aconteça, a gente pode estar num cenário onde eu vou ter uns juros talvez a 12, e a Bolsa vai estar, de certa forma, de lado. A inflação ela vai continuar subindo, muito atrelado aí à indexação da economia, a gente não vai ter, talvez a gente pode estar vendo um cenário de estagflação. E isso também já começou até a apitar lá fora. Então a gente já está vendo essa discussão lá nos Estados Unidos, já está vendo essa discussão na Europa também, o que reforça ainda um cenário um pouquinho mais turvo para o ano que vem. Então, acho que esses são os pontos que vêm fazendo com que a Bolsa ela vá caindo. Do lado da política monetária, a expectativa é que esse ano agora, o próximo aumento seja de 150 pontos. Talvez fosse necessário 175, mas acredito que o governo, acredito que o Banco Central ele vai buscar ser um pouco mais leniente aí, com a inflação muito na expectativa de que o PIB comece a cair ano que vem. Acho que o Roberto Campos ele já falou isso na dificuldade que na questão aí da dominância fiscal. Então, acho que isso deve acontecer e pode acabar transmitindo um pouquinho da inflação que a gente está vendo esse ano para o ano que vem. Então, acho que é esse cenário de muita incerteza, falta de definição clara sobre as políticas governamentais, o que vai ser feito, principalmente no ano que vem, que traz aí um pouco que a gente está gerando esse movimento de queda que a gente está vendo no mercado. E ano que vem ainda tem a questão das eleições, que pode trazer mais um grau de incerteza, porque, em geral, a gente vê movimentos que tendem a ser mais negativos aí para as questões fiscais do país, o que pode aprofundar a crise que a gente está passando agora. Não, aquele velho, né? O que tá ruim pode ficar pior, né? Nada se tá correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Falando dessa questão da PEC dos precatórios, toda essa questão política acaba gerando aí muitos riscos, ruídos, que refletem diretamente na curva de juros. A gente até está vendo, agora a curva de juros está dando aí uma reduzida, inclusive, as techs andaram dando uma reduzida nas perdas, eu estou até acompanhando aqui um pouco desde o início da manhã. Aliás, Localweb é uma das companhias do setor que vem caindo bastante desde que divulgou resultados, 3,66% de perdas. TOTS e Cash estão brigando ali na disputa pelo primeiro lugar de queda aí do setor. Aí a gente tem Intelbras também caindo, Mobile caindo, Sequoia 3% de queda. Sequoia até que veio com um resultado interessante, assim como positivo. Positivo até que hoje está aqui nas altas, o Westwing e Enjoei. Mas a grande maioria do setor de tecnologia
que tinha aí uma expectativa do mercado muito grande, né, Igor? De bons números, bons resultados. E algumas empresas sim trouxeram isso, mas no final das contas, ainda assim, o mercado não acabou, tipo assim, eu esperava mais, né? Essa é a sensação. E aí, com o cenário de juros, isso acaba também, é um dos setores que acaba sendo afetado. Como que você tem visto aí para o setor de tecnologia, olhando para o cenário geral agora dessa temporada de balanço, que a gente já está finalizando aí mesmo, então, como que você tem visto que esse setor, como se saiu o setor de tecnologia dessa temporada e com tudo isso que tem acontecido, com esses riscos que acabam colocando a curva de juros lá para cima e afeta o setor, ou seja, qual que tem sido a tua análise relacionada à tecnologia? Não, perfeito. O que a gente está vendo, tá? Eu acho que aí acho que esse mês foi um mês bastante interessante, né? A gente vinha vendo, acho que principalmente o setor financeiro, que a gente vinha vendo aí as fintechs subindo. E esse mês agora a gente começou a ver um movimento mais de valor, né? A gente começou a sair das fintechs e começou a seguir aí por os bancos, né? Então, acho que a representatividade disso é uma coisa, é um movimento que o mercado vem fazendo para ativos mais, não sei se eu posso dizer seguro, mas que tendem a permanecer lucrativos em ambientes mais negativos, né? Eu acho que isso culmina muito com essa ideia de que a gente pode estar vivendo um período onde a gente vai ter uma continuidade que a gente está vendo em 2021 em 2022, e por isso o mercado ele começou a ver ativos que tendem a sobreviver nesse cenário mais negativo. Então, acho que isso começou a refletir a questão das fintechs. De um lado, a gente teve algumas empresas de tecnologia que não entregaram o que era esperado. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente está falando de tecnologia. O valuation das empresas de tecnologia é muito baseado na expectativa. Então, é muito importante que aquelas expectativas que estão sendo feitas de crescimento expressivo, seja de receita, seja de cliente, seja de outras variáveis, que ela seja atendida, porque é isso que impacta, de certa forma, diretamente no preço. Então, o que a gente viu nesse último trimestre é que os resultados eles vieram levemente mais negativos do que era abaixo do esperado, frente ao que vinha sendo esperado. E acho que teve alguns casos bastante interessantes, né? A gente olha a questão do Banco Inter, foi um caso bastante emblemático. A gente teve a Natura, a gente teve Magazine Luiza, Via Varejo também. Eu acho que esses foram os ativos que acabaram aí mostrando essa mudança de perfil, essa mudança de fluxo dos investimentos de forma bastante direta, né? E isso foram empresas que lá em 2020 foram as empresas que mais subiram na expectativa lá de que pudessem sobreviver no mercado, num ambiente onde a gente estava com isolamento social. E agora a gente passou-se essa principal parte onde isolamento, onde as empresas de tecnologia podiam mais lucrar, e o que a gente viu é que elas não conseguiram sustentar essa lucratividade. Então, acho que boa parte do movimento vem, né, nessa ideia, né, e eu acho que o principal é o seguinte, né, não adianta eu ter receita se eu não tenho lucro, e o mercado, em algum momento, ele vai começar a precificar. Porque, no fim, o que importa, de fato, é a valuation frente ao que eu posso gerar de retorno para o meu acionista. E, apesar de eu crescer, eu não conseguir gerar fluxo de caixa, o que vai acontecer é que, em determinado momento, esse ativo ele vai convergir para zero. Então, acho que boa parte desse movimento é essa ideia de que a gente está crescendo, e por isso eu posso gastar, mas, em algum momento, eu tenho que ver a busca pela lucratividade, em algum momento, eu tenho que entender que esse ativo vai gerar um fluxo de caixa. Então, isso começou a se tornar mais importante num cenário onde eu começo a ficar um pouco mais pessimista. Show de bola. Agora, Igor, tem pergunta aqui do nosso chat, justamente do Felipe Nicásio aqui perguntando, pessoal, tem espaço para Magalu cair mais? Acho que Magalu está caindo quase mais de 50% esse ano, né, Débora? A gente viu esses dias Magalu, né? Olha, deixa eu puxar aqui no gráfico. Na lista, né, não? Lista. Mas... fácil. Vai falando aí, Cole, que eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhadinha. Ô, Igor, você acha que Magalu tá sofrendo mais com o quê? Com a inflação
com a chegada da Amazon e do Mercado Livre, ou realmente com esse momento da economia brasileira, aí, do mercado financeiro, ou, por exemplo, ela perdeu o hype, né? Que teve uma época que todo mundo queria comprar Magalu. Aí a gente sabe que o mercado compra no boato e vende no fato. Você acha que o boato, então, deu uma acalmada aí? O que aconteceu com o Magalu, na sua opinião? Acho que é um conjunto, né? A gente tem visto aí a aceleração inflacionária, ela é um ponto importante, porque quando a gente vê um processo inflacionário, em geral, as pessoas elas começam a ter um pouco mais de cuidado no consumo. Então, se a gente está vendo isso no consumo de necessários, de alimentos, a gente começa a reduzir o consumo de outros bens para focar na alimentação, que seria um exemplo aí, o que torna necessário aí, começar a reduzir o consumo de outros bens, e isso acaba afetando boa parte aí das empresas de tecnologia focada em comércio. Um outro ponto que a gente está falando de um mercado extremamente competitivo. Eu acho que um mercado bastante correlato é o mercado de maquininhas. Então, é um mercado extremamente competitivo, onde boa parte dessas empresas também está entrando. Então, é muito importante isso nesse setor, que a empresa seja a principal empresa do setor, que ela seja a melhor do setor, porque ela tende a acabar, de certa forma, aí, tendo um comportamento um pouco predatório frente às outras, né? Então, a gente está falando muito de market share e da importância de se ter market share nesse mercado. E quando vem dois competidores de grande peso aí, que são a Amazon e o Mercado Livre, as empresas, principalmente do mercado brasileiro, elas têm um competidor que tem muito mais capacidade de realizar investimento. Então, isso acaba sendo um ponto aí de bastante importância. Elas têm um mercado hoje, elas têm, de forma, uma característica cultural, um apoio cultural, já está sendo utilizada durante muito tempo pelas pessoas, pela população brasileira. No entanto, quando a gente tem uma empresa que consegue fazer muito investimento, consegue mudar um pouco como tá a estrutura do mercado, o setor muito competitivo, ele acaba tendo aí um impacto bastante negativo, principalmente quando a gente fala no valor das empresas. Então, acho que esses são dois fatores principais aí que a gente tem visto no setor. E o outro principal, acho que é de fato esse hype. A gente estava muito nessa empresa de tecnologia, altas e mais altas no setor de tecnologia. Elas começaram a ser entendidas, elas antes eram entendidas lá como comércio e distribuição, e de repente, pelo fato aí dessa busca pela tecnologia e também pela aceleração que a gente teve em 2020, elas começaram também a ser vistas um pouco aí como empresa tecnologia, e acho que isso é uma imagem que ficou aí e tende também a ter mais um fator aí que pode impactar, talvez não racional, mas de fato pelo momento de mercado. Era aqui ou Débora? Deixa eu trazer aqui o que você estava perguntando, viu, Rafa? Eu até abri aqui o setor de varejo como um todo, na visão de mercado. Magazine Luiza, em 2021, até agora está acumulando uma queda de 65,59%. Se a gente colocar para um ano, que saiu os últimos 12 meses, aí a gente tem uma queda de 64,45% para a Magazine Luiza, que está nesse momento cotado a 8,58%. Esse é o cenário de Magalu para agora. Agora a Magazine está caindo 2,94%. Vai lá, Rafa. Show de bola. Obrigado, Débora. O pessoal que está perguntando aqui no chat o que aconteceu aí, qual notícia que impactou o dólar, que acabou de cair 20 pontos. Clóvis, eu não sei, a última notícia que a gente tem agora, né, é da questão de que a Comissão de Urbanismo de São Paulo realmente decidiu aí que o Touro de Ouro vai ser multado e removido, e que a estátua não tinha mesmo autorização para ser instalada em frente à B3 e violou a Lei Cidade Limpa. Então aí acabou rápido a história do touro, né, e até agora o mercado realmente está tomando um baque com essa história. Então, se o mercado for subir, pelo menos com isso vai ser, né, até bom aí para uma galera. Mas também tem a questão das prévias do PSDB. Por que isso muda? Porque isso muda todo o jogo político, né, Igor? Todo jogo político muda com a prévia do PSDB. Enfim, tem lá a Dória, tem o Virgílio e tem o Eduardo Leite. O Dória acabou de vir numa entrevista e falou sobre a questão de que o PSDB é um partido sem dono, continuará sem dono, comanda seus filiados, e que ele respeita o Eduardo Leite, ele não é inimigo nem do Arthur, e a parte do partido. Eu queria até perguntar para a Débora, você não acha que se o Dória perder essa prévia aí, ele não vai mudar de partido, não? Eu não sei, eu acho que
Mas eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, porque eu não sei Nossa, se ele não vai vai alegar instabilidade ainda nessa questão. Essa questão da estabilidade dos aplicativos, viu, Rafa? Eu acho que isso pode acabar rendendo como uma desculpa até para depois, no final das contas, se o resultado não agradar uma das partes. Antes da gente continuar o nosso papo com o Igor, que aliás eu queria até entrar nesse setor de shoppings, viu, Igor? Porque eu vi aqui ainda há pouco que os shoppings estão estimando um crescimento de 19% nas vendas com Black Friday nessa semana, né? Na comparação com com o mesmo período do ano passado. Tem umas pesquisas aí que já estão sendo divulgadas, expectativas Black Friday 2021, uma delas, que é da Associação Brasileira de Shopping Centers, da Abrace, e que foi feita aí em todo o país. Eles acreditam que o setor vai movimentar mais de quase 3 bilhões de reais entre a próxima quinta-feira e o domingo. Os descontos oferecidos pelos lojistas devem ficar na ordem dos 40% e podem chegar até 70%. Você está otimista para essa questão aí dessa Black Friday? Você acha que esse momento sazonal, que realmente, né, final de ano, é um momento que sempre era muito esperado, historicamente, né, tanto para o varejo como o setor de shoppings, são setores que acabam se beneficiando com esses períodos sazonais. Como que está a expectativa de vocês? Porque também tem muita gente dizendo que essa Black Friday não vai adiantar de nada, não vai ser mesmo que nada para o setor. Como que está a visão de vocês aí? Então, acho que é uma tentativa, né, uma busca, eu acho que pode trazer um pouquinho de aceleração para a economia, de movimentação. Então, acho que isso pode permitir aí que a gente tenha um final de ano um pouco mais positivo, principalmente aí para as empresas e para o preço dos ativos. No entanto, que a gente fazer a comparação, talvez, aí com o ano passado, é uma comparação complicada, né? Eu não tenho os números do que aconteceu ano passado, mas acho que uma alta de 20% frente ao ano de 2020, que foi um ano muito ruim, devido à questão da pandemia da pandemia de Covid, acaba sendo aí um indicador um pouco mais baixo do que eu estava esperando. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente está num momento de incerteza. Esse momento de incerteza, ele acaba levando as pessoas a gastarem menos. A gente teve um aumento muito expressivo na taxa de desemprego, a gente teve uma redução da renda da população também no último ano, e também vai impactar no consumo como um todo. Então, de certa forma, assim, acho que é muito positivo, espero que seja um momento muito bom para voltar, reaquecer um pouco a nossa economia, para que a gente consiga aí continuar gerando emprego, gerando produção, e também que a gente consiga gerar investimento dentro da nossa estrutura. Então, eu acho que seria esse ponto, assim, se eu fosse me dar um posicionamento, eu acho que seria um pouco assim, espero que seja positivo. Eu estaria um pouquinho mais pessimista, mas com a expectativa de que eu estivesse errado. Perfeito. O Igor, inclusive a galera aqui falando, o investidor desqualificado falando aqui, o touro saiu e já estão com 1,5% de alta no Ibov. Será que era isso? Será que era isso? Estão com 1,5% já de alta no Ibov. Encontramos. Pois é. Vamos tentar colocar o urso de ouro lá, que a gente faz o efeito reverso, né? A gente tem que fazer lá, coloca o urso de ouro. Deixa eu te perguntar um negócio, viu? Acabou de sair também uma notícia agora de que a Casa Branca lá nos Estados Unidos, né, falou que está tentando reduzir o preço da gasolina, aumentando a oferta do petróleo. E também que a liberação de reservas de petróleo ocorrerá de maneira gradual. Aqui no Brasil a gente também está sofrendo com essa história do preço dos combustíveis, né? Para quem não sabe, inclusive para você que vive no planeta da Lua, meu grande amigo e grande amiga, a gasolina está bastante cara. Tá um negócio de maluco, tá um negócio quase 6, 7 contos. 7 contos, né, Débora? Exato. Débora dirige, eu não dirijo. 7 contos. Mais, até em alguns lugares. Mais que R$7. O negócio está absurdo. Você vê essa situação do preço dos combustíveis impactando o mercado financeiro até que ponto? Até o negócio diminuir, até o público se revoltar, até ter uma medida... Porque fica esse samba, né, de que o governo federal fala que é culpa do Estado. Aí o Petrobras fala que não é culpa dela também, mas o Bolsonaro também já falou que era coisa da Petrobras, e a Petrobras vai lá, solta uma publicidade falando que não era culpa deles, enfim, e aí fica nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, a gasolina está 7. Né? Você acredita que isso vai impactar o mercado financeiro até quando? Olha, acho que hoje, por exemplo, a gente teve essa coisa que eu achei muito interessante. Chega os Estados Unidos e fala que vai, então, despejar barril aí para que ele consiga, de certa forma, ter um poder sobre o preço. Chega outros países também fazem a mesma sinalização. E, do outro lado, a gente tem a OPEP falando, tá, se vocês vão fazer isso, então a gente vai retirar barril do mercado. Então, achei que eu acho que isso acabou a questão aí dos Estados Unidos
que vai tentar impactar a oferta colocando mais disponibilidade no mercado, acabou gerando um efeito inverso, né? Porque isso fez com que a OPEP desse uma sinalização de que ela quer manter, que ela vai manter o preço do jeito que está, e ainda deu mais um indicativo aí de que ela está na expectativa. Mais um novo lockdown, a gente começou a ver aí na Áustria, talvez uma possibilidade de lockdown na economia global, e que isso tende a impactar a demanda do petróleo. O fato do petróleo, ele está muito relacionado à produção econômica, né? Então, para produzir quase qualquer coisa no mundo, a gente vai precisar usar de energia. E o petróleo, ele é uma parte aí do simbolismo da energia, porque com ele eu consigo gerar energia elétrica, eu consigo gerar outros tipos de energia para fazer a minha produção. Então, por isso que quando a gente vê esse movimento e quando a energia ela encarece muito, todo o resto da minha produção fica cara também, e a gente acaba levando aí nesse processo aí de transmissão inflacionária de bens e de setores dentro de uma determinada economia. E a gente ainda tem mais um efeito, que é o efeito do dólar, né? A gente acaba produzindo petróleo, mas exportando e comprando o refinado do exterior. E quando a gente compra esse refinado do exterior, a gente está comprando ele em dólar, e isso acaba tendo aí um efeito duplo, né? Eu tenho tanto o preço do petróleo, como também o preço aí do dólar, que acaba gerando um impacto negativo para o consumidor brasileiro. E como toda a questão da energia está em todo o processo produtivo, isso acaba levando, inclusive, lá na produção de energia elétrica, quando tem que usar alguma fonte aí não renovável para gerar energia. Então, isso é uma coisa que vai continuar. A gente acabou tendo aí uma desestabilização do equilíbrio ali de oferta e demanda no ano passado. Na minha visão, isso ainda não retornou ao ponto de equilíbrio, e por isso a gente está vendo aí esses movimentos onde alguns entes eles estão tendo muito poder sobre o preço, e isso tem acabado aí a levar a uma inflação acima do que era esperado. Isso tende a continuar aí na economia. Eu acho que até a gente, de fato, terminar com essa discussão sobre o Covid, e isso já não tiver mais, assim, tá complicado, né, que vira e mexe essa discussão, ela volta, mesmo com as vacinações, a gente tem aí cada vez novas cepas e entre outras coisas. Então, acho que enquanto isso estiver acontecendo, existe essa incerteza, e o mercado ele tem que começar a sentir um retorno aí da atividade, uma reestabilização da aceleração aí da economia, que foi muito forte nesse ano, para que o preço dos ativos e também a oferta e demanda comecem a se equilibrar. Perfeito, então. Deb, você está aí com um gráfico de bancos aberto? Estou aqui com o gráfico do bancos, porque eu vi o pessoal aqui falando no chat, viu, de um repique aqui para Banco do Brasil, 4% agora o Banco do Brasil está subindo, e aí o pessoal perguntando o que poderia ter acontecido aqui para esse Banco do Brasil ter vindo aí nesses 4%, quando o setor está todo aqui com os outros papéis na casa de 1%, 1,5% de alta. E aí eu vim abrir aqui para poder dar uma conferida, realmente está acontecendo isso, eu estou olhando aqui para ver se tem alguma coisa pontual. O Ibovespa está subindo 1,36% agora, aos 103.515 pontos. O dólar futuro, deixa eu só atualizar vocês aqui, a gente está se caminhando já finalzinho da terça-feira, 5,59 para o dólar futuro aí, praticamente zerando os ganhos do que a gente viu durante o dia. Faltam 15 minutinhos aí para esse Ibovespa fechar, e o Banco do Brasil dessa disparadinha. E eu estou de olho aqui, hein, gente, para ver o que pode ter acontecido, se é que houve alguma coisa realmente aí ou não, para Banco do Brasil agora. Aliás, já aproveitar que a gente está falando do setor de bancos, né? Tem muita gente que defende, inclusive, que o setor, que a alta dos juros acaba favorecendo o setor, até porque isso, claro, pode gerar mais margens. Aí, no final das contas, tem gente que acredita que não, porque aí, com os juros mais altos, as pessoas não querem fazer financiamentos e tudo mais, isso favorece os bancos. Como que está a tua visão em relacionado a isso? A gente já tem, né, várias revisões aí, tanto para a taxa Selic, do próprio Banco Central, inclusive, como também de inflação. Como que você tem analisado isso relacionado ao setor de bancos, Igor? Acho que, além disso, né, o fator da taxa de juros subir é bastante positivo para os bancos, também muito relacionado ao recurso que ele tem em caixa, né? Então, quando ele tem algum recurso em caixa, em geral, esse recurso ele vai rodar em tesouro, e quanto maior os juros, mais ele vai receber por ter esse recurso.
né? Então, boa parte aí da discussão é essa. A gente vê também a questão, o spread ele acaba não se movimentando muito. Acho que ano passado a gente viu a taxa caindo pra caramba e ainda assim o spread bancário ele continua muito alto. Claro que mexe um pouquinho, porque a gente vai tendo uma questão de seleção diversa, vai selecionando também melhor para quem o banco vai dar o empréstimo também, então isso acaba movimentando um pouco a demanda e a oferta pelo ativo, pelo dinheiro em si, né? Então isso acaba tendo uma movimentação também. Acho que os bancos, uma discussão ano passado que foi muito interessante, que foi a discussão aí da questão das fintechs, e até o momento, acho que o principal ponto de preocupação, a gente olha o histórico, os bancos sempre geraram lucros bilionários, continuam gerando lucros bilionários, mas ainda assim o mercado ele acabou segurando um pouco a precificação desses ativos. E acho que isso está muito relacionado aí ao que a gente tem visto aí na inovação regulamentar. Então a gente viu aí as principais fintechs que tinham até no banco no nome, preferiram tirar o banco do nome para estarem em uma regulação distinta. Então, isso o mercado começou a olhar assim, qual a sobrevivência dessas grandes estruturas de uma regulação mais pesada no mercado. E aí começou-se, então, a gente começou a ver esse movimento aí das fintechs subindo e dos bancos aí mais parados a caindo. Então, acho que isso que vem aí para a discussão. Agora, acho que o mercado já começa a olhar um pouquinho para o ponto da lucratividade. Então, apesar de tudo isso, os bancos ainda continuam sendo estruturas eficientes, que geram lucro, que interagem com uma série de mercados e que conseguem sobreviver tanto em cenários muito positivos, onde eles conseguem aumentar, expandir a oferta de crédito, como em cenários negativos, onde um juros mais alto acaba impactando aí o setor também de forma positiva. Então, acho que o setor aí, ele vem mais aí com uma movimentação que o mercado vem fazendo por ativos um pouco menos voláteis aí, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Aproveitar que a gente está falando sobre bancos, tem uma perguntinha aqui do Adilson, viu, Rafa, no chat. Ele pede para poder perguntar para o Igor como que está o PDD dos bancos. Então, o PDD eu acho que é uma coisa que foi muito interessante, né? A gente viu no final do ano passado os bancos todos subindo bastante o PDD, na expectativa de que a inadimplência ia aumentar bastante. O que aconteceu é a gente teve a série lá de refinanciamento, então isso acabou, de certa forma, levando a uma camuflagem de uma potencial inadimplência que ela poderia acontecer no ano passado. E o que a gente tem visto agora, e aí o que foi nossa expectativa é que em algum momento esse PDD ele estourar, né? Essa inadimplência ela ia começar a aumentar de forma muito expressiva a partir do momento em que os refinanciamentos começassem a serem inadimplidos, né? Só que eu acho que isso é uma coisa muito positiva, não tem acontecido. A gente tem visto, claro, um aumento na inadimplência aí com o passar dos meses, no entanto, de forma mais contida do que a gente vinha esperado num cenário mais caótico ali, onde a gente tivesse esses refinanciamentos aí sendo inadimplidos também. Então, de certa forma, as políticas que foram feitas e também a gestão ali do crédito acabou que aconteceu de forma positiva, né? E a gente não tem observado assim expectativa de altas expressivas aí na taxa de inadimplência, apesar de acreditarmos que ela vai subir um pouquinho. Uhum. Perfeito, então. Bom, já são 5h50 já. Queria pedir para o Igor deixar suas considerações finais aqui para quem está nos assistindo, né, Igor? E queria agradecer novamente você ter vindo aqui no BMC Top News, tá certo? Então, acho que a mensagem final, né, é sempre importante a importância da carteira, de um portfólio bem diversificado, exatamente para sobreviver a momentos como esse. Então, a gente está num momento aí bastante negativo para a Bolsa brasileira. Lá fora, em compensação, a gente já tem em momentos de alta, passamos por um momento negativo também, mas a gente tem visto aí que a gente teve uma atuação um pouquinho distinta, muito relacionada ao risco Brasil. Para dezembro agora, eu tenho um viés mais otimista. Acho que dezembro tende a ser um mês um pouco mais positivo, que a gente reduz um pouco das incertezas que a gente discute, que a gente
vive ao longo do resto do ano, né? A gente tem boa parte aí, a gente reduz a atividade do mercado, a gente tem os políticos saindo de férias, entre outras coisas. Então isso acaba sendo um ano também, um mês aí mais positivo, acho que isso acaba refletindo um pouquinho na Bolsa também. Mas eu acho que o ponto é, a gente está num ambiente de incerteza e por isso é importante a gente se proteger, é importante estar na Bolsa de Valores também, mas também buscando ter uma carteira aí bem diversificada para sobreviver a esses momentos de tensão que a gente tem vivido aí nos últimos 3 meses. Eu acho que é isso, eu agradeço também e fico sempre à disposição aí, Rafael, Débora, sempre que precisarem, estamos aqui à disposição. É sempre um ótimo papo aqui com você, Igor. Nós que agradecemos aqui o seu tempo, a sua disponibilidade, né, de trazer um pouco da sua visão aí do mercado, né, Rafa? Muito obrigada, um ótimo restinho de terça-feira aí para você, viu, Igor? E esperamos você mais vezes, hein? Por favor. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Vamos seguindo por aqui, Rafa, olha só, o dólar futuro virando aí para uma leve tendência de queda, 0,04% a 5,59. O Ibovespa está caminhando para o final do dia aí nessa alta aos 103.472 pontos, alta de 1,32%. Eu vou ampliar aqui o nosso mapa de calor para poder ter uma noção de como que ficou aqui no nosso Profit Pro da Nelógica, como que a gente tem aqui o mercado já no finalzinho do dia no índice Ibovespa. Braskem, olha lá, liderando essas altas, 6,53% de alta. Tem outros papéis aqui, como, por exemplo, Petrobras, também Petri 4, Petri 3, ali logo em seguida. Petri 4 subindo 5,58%, Prio 5,20%, Ultrapata subindo 4,61%. No setor de siderurgia e mineração, os Minas 4,44%, CSNA está subindo 3% agora. A gente também tem, vamos lá, CVC, que está subindo. A gente teve uma redução aí do dólar, logo a gente está ali, o CVC subindo 3,3%, hein, gente? No setor de elétricas, Elet 3, Elet 6, aqui nas altas, subindo quase 3% cada um dos papéis. BPAC 11 sobe 2,54%, a gente estava vendo queda dos bancos do BID 11, por exemplo, e BID 4, está aqui, BID 4 caindo 1,09% ainda. Mafrig está subindo, junto com outros papéis aqui do setor de frigoríficos, que eu já tinha trazido, isso atualizado vocês mais cedo. Olha aqui, BIF, subindo também aqui nesse momento, 3,79%. Nas quedas é o setor de tecnologia, com Cash 3 caindo 5,71%, depois TOTS 4,95%. A gente tem também no setor de varejo Pets, Grupo Soma, Magazine Luiza, Magalu está caindo 2,38% já nesse finalzinho de pregão. Grupo Soma caindo aí também 2,72%. A Gol está em queda e a Azul, apesar dessa redução aí do dólar futuro, essa redução dos ganhos, ainda as companhias aéreas seguem numa queda agora aqui. Lembrando que a gente tem também, né, toda aquela questão da quarta onda de coronavírus e tudo mais lá acontecendo lá na Europa e o medo de novas restrições serem implementadas, né? Isso também pode pesar nessa conta aqui das aéreas. Exetec também aqui no setor de construção cai 2,78%. E aí a gente também tem a Educ caindo, agora 2,25%, BID 4, BID 11, como eu falei para vocês, e Banco Pan também estão aqui nessas quedas do dia. E assim a gente vai encerrando, né, Rafa? Faltam menos de 6 minutos aí para esse Bovespa, né, terminar. Vamos falar de cripto? Vamos falar de cripto. Atualiza aí cripto pro pessoal. O Fernando Luiz, inclusive, pediu para eu perguntar de cripto, acabou que eu passei reto, Fernando, perdão. Mas amanhã você tem preferência, então a primeira pergunta do Crypto News vai ser sua para mandar lá. 7h30 da noite estarei aqui ao vivo no Crypto News. Amanhã o papo vai ser bom, hein? Se de queda, tá abrindo muita oportunidade de compra, hein? Mas hoje tá subindo. Bitcoin tá subindo 2,31% a 57.445 dólares. Ethereum subindo 6,44% aos 4.345 dólares. Binance Coin subindo 8,28% aos 602 dólares. Solana também está subindo 3,59% aos 223 dólares. Mas também tem algumas quedas aí no mercado hoje, um pouco ligeiras, né? Como por exemplo o Tether, que é uma stablecoin, então nem vale, né? 0,1 para cima, 0,1 para baixo. E também, mas a gente tem Cardano caindo 0,29% a $1,77. E a gente tem também Shiba Inu. Sabe o que é Shiba Inu, Débora? É a rival da Dogecoin. Sabe o que é a Dogecoin? A Dogecoin você isso sabe. Me lembra, sabe aquele refrigerante da época da infância? Sei. Parece, né? Parece um pouco. Mas Shiba Inu é um projeto que ele nasceu também com white paper nulo. Né, o white paper dele, que é o que fala o projeto, né, do negócio,
falou assim, a gente não quer ser nada, a gente só tá aqui para brincar com vocês mesmo. E hoje ela é a 12ª maior criptomoeda do planeta. Sabe qual que é o valor de mercado dela? 22 bilhões de dólares. 22 bilhões e 770 milhões de dólares, com volume de mercado de 1,67 bilhão de dólares. O que comprova o seguinte, gente, não vai investir em qualquer coisa só porque o negócio tá com um valor legal. Não mesmo. Entendeu? É meme coins daí. O Adilson está perguntando aqui se você gostamos de empresas pagadoras de dividendos. Olha, é agradável a gente abrir a continha lá, né, e ver que está caindo um negocinho ali, né, Rafael? Mas tem que ver se não vai tarifar, né? Tem toda a questão de... tem. Cara, o Adilson, quando eu entrei no Tudo mercado... tem prós, tudo tem contras, né? Eu já falei aqui, quando eu entrei no mercado, o pessoal falava que era muito simples. Era você comprar ação de banco, ação de elétrica e ação da B3, que era monopólio, B3, e o resto é tudo bom pagador de dividendo, porque todo mundo sempre precisa de energia e dinheiro. E comprar e deixar lá para sempre. Só que veio a pandemia. E aí o barraco desabou, né? As pessoas perderam din-din. Então, não é também assim, não tem uma segurança tão grande no mercado para você ficar segurando assim e deixar para sempre aí. Então, assim, dividendo é sempre legal, né? Sempre bom ter dinheiro, inclusive quem quiser fazer um Pix, brincadeira. Mas é importante a gente lembrar sobre aquele pequeno detalhe. Tudo é interessante desde que isso faz parte da sua estratégia de investimentos. É a mesma coisa, quando tem dias de queda, todo mundo tem gente que fica achando ruim, tem gente que fica achando bom, porque pode ver oportunidade. Né? Então, tudo vai depender da sua estratégia, de como que você está fazendo aí para poder conseguir realmente emplacar aí nos seus investimentos. Então, analise sempre isso antes de qualquer coisa. E isso foco é o mais no longo importante. prazo, gente. É igual a academia, é igual o grande analista que veio aí, vocês ficaram falando do meu shape de grilo. Ele falou que investimento é igual a academia, você tem que focar no longo prazo. Pode ser dolorido hoje, pode ser dolorido amanhã também. E depois de amanhã também. E semana que vem também. Mas em algum momento vai fazer sentido o negócio. E esse momento é lá daqui a uns 10 anos, talvez. Entendeu? O Warren Buffett vai fazer a maior parte da fortuna dele depois de 60 anos de idade. Então, por quê? Porque o velho é brabo, né? O velho é o cara, né? O velho olhou um refrigerante lá que tinha um cheirinho legal, um gostinho bacana, comprou um negócio quando estava no começo de tudo e virou o que? A Coca-Cola, né? Mas, enfim, qual que é a lição que ele mostra pra gente? Compra, segura e vai embora. Né? E vai indo. Mas tem gente também que prefere a análise a curto prazo e também tem muita lógica para isso, tem muito espaço para isso. Né? O mercado brasileiro ele tem volatilidade que, se você utilizar as normas técnicas corretas, você consegue sim fazer dinheiro. A gente tem aqui, né, Débora, muitas pessoas que vêm aqui dar entrevista para a gente, analista técnico direto, inclusive. Então, também tem essa questão. Então, o que você tem que fazer, cara? Tenha a sua estratégia, entendeu? Pode ser que sua estratégia seja ruim, mas tenha uma estratégia. Isso é o mais importante. Se a sua estratégia estiver ruim, você muda a sua estratégia. Entendeu? E se você não conseguir mudar nunca a sua estratégia, aí você assiste o BMC Deal, que é toda quinta-feira que eu entrevisto gestores de fundos. Olha porque aí. a estratégia de algum deles ali vai prestar para você. Não é possível que em nenhum momento você vai conseguir. Nenhum momento. Enfim. Ô, Rafa, deixa eu atualizar o pessoal lá de fora, inclusive. Dow Jones aí ficando numa máxima de 0,53%, S&P 500 fechando uma alta de 0,20%. E Nasdaq é que tá ficando em queda lá de 0,50 no finalzinho dessa terça-feira de pregão por aqui. Bom, aí nos Estados Unidos a gente também tem lá uma fala do presidente, uma fala da Casa Branca, na verdade, dizendo que eles estão tentando reduzir o preço da gasolina, aumentando a oferta de petróleo. Né? E para isso houve essa liberação de reservas de petróleo que deve ocorrer de maneira gradual. Isso, né, foi decidido hoje, mas não teve um impacto assim, então realmente acabou que o petróleo começou a ficar um pouco, né, mais valorizado no finalzinho do dia. Se eles queriam reduzir um pouco o preço do petróleo, isso ainda não aconteceu hoje. Porém, o setor também aqui acabou sendo beneficiado com essa alta do petróleo lá fora. Vamos ver no que vai acontecer, né, amanhã, depois de tudo isso. Ô, Débora, o pessoal aqui falando, o Adilson falando aqui pra mim, Rafa, melhor você focar em dividendos, esqueça a academia e fique com seu shape de grilo. Você tem completa razão. Você tem completa razão, mas o mais maluco é que eu faço muito exercício físico. Eu brinco muito, mas, gente, exercício físico é importante também. Cuide de sua saúde, hein? Pelo amor de Deus. Eu odeio academia, como já disse, faço porque é igual imposto de renda, você tem que fazer. E é isso, né?
Mas, Rafa, mas enfim, também lembra jogo do basquete desde auxílio 4 anos de caminhoneiro? idade, inclusive. Hã? Lembra do auxílio caminhoneiro? Lembro. Parece que isso vai ficar para um segundo plano e talvez nem saia mais do papel. Um mês depois do presidente Jair Bolsonaro ter prometido criar esse auxílio para os caminhoneiros, né, por causa da alta do preço do diesel, a gente repercutiu isso aqui bastante, o mercado inclusive ficou muito preocupado com isso, pela questão do teto e tudo mais. A proposta pode então agora não sair mais do papel, porque de acordo com algumas fontes lá dentro do Planalto, esse tema deixou de ser tratado como uma prioridade pelo Executivo diante do cenário de poucos recursos e muitas demandas. O governo tem avaliado abrir mão do auxílio caminhoneiro principalmente por 2 motivos: a falta de espaço no orçamento e a reação dos próprios caminhoneiros à medida. Lembrando que eles não tinham realmente se agradado dessa questão, eles disseram que não queriam esmola, queriam sim, né, medidas que realmente fizessem diferença. Né? Exatamente isso. Pois é. É isso, Rafa. Vamos É chegando isso. no final da nossa programação. Me chamaram de Milton Neves da BMC, você acredita, Débora? Falaram aqui, o MPK falou, Rafael, o Milton Neves da BMC, ai se pudesse fazer merchan. Pois é, imagina. Inclusive um beijo maravilhoso lá pro grande Milton Neves da BMC. Enfim, aí assisti muito jogo já com o Milton Neves na minha vida, inclusive. Quem que vai vir agora? Teve gente já dizendo assim, Dona Hanna Beltrão tá chegando. Não é a Hanna Beltrão agora. Errou, hein? Errou, achou errado. Não é. Quem vai chegar por aí agora é o senhor Marcos Saravalho, o Mr. Bo Williams, que eles vão, né, trazer o Analytics aqui para vocês, a oportunidade de vocês terem não só análise gráfica, mas junto, claro, com a análise fundamentalista do senhor Marcos Saravalho. Então vocês continuam na nossa programação com o Analytics. Depois, aí sim, tem a Dona Hanna Beltrão no BMC Business. Tudo isso ao vivo aqui para vocês, vocês não podem perder de ter essa oportunidade de ficar aqui, né, interagindo e tal, tendo mais acesso a mais informações, isso é o que importa, né, Rafa? Exatamente, né, Débora? E também lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá, tem conteúdo minuto a minuto. Para quem queria saber muito de criptomoeda hoje, amanhã é dia de Cripto News, hein? Deixa no seu calendário, 7h30 estarei lá. Então a gente vai falar muito de criptomoeda, mas por hoje você fica aqui com o grande Marcos Saravalho, Bo Williams. Exatamente isso. Eu tô de volta amanhã, 9h30 ao vivo, com todo o mercado aqui em tempo real para vocês, e depois no fechamento do mercado, junto com esse moço aqui, com o senhor Rafael e também com o Gabriel Monteiro para trazer as últimas notícias para vocês, a movimentação das bolsas. Eu espero por todos vocês, mas fique agora com o Analytics, senhor Marcos Saravalho. Até mais, gente. Tchau, tchau.